Muito bom dia, estamos no ar com mais uma edição do programa TVI News. Programa TVI News que acontece diariamente das 10 ao meio-dia, aí na sua telinha. E eu agradeço a você mais uma vez por estar aí compartilhando o seu tempo conosco. Aqui você já sabe, fica por dentro das notícias e dos assuntos mais pautados atualmente. Hoje não será diferente disso, vamos poder falar sobre a Semana do Brasil com Carlos Lee, presidente da CDL. Hoje também teremos Antonieta com o quadro dela PQP, que vai estar aí falando as principais broncas, tanto dos famosos quanto aqui da nossa região também. Receberemos também o candidato a deputado federal, que é o Capitão Azevedo, e eu estou aqui com Zenison Soares também, ele que é membro do Conselho Municipal de Transporte e presidente da Associação de Usuários do Transporte Coletivo. Antes de iniciar aqui a minha conversa com o Zenison Soares, eu vou estar passando aqui para vocês uma notícia boa, que é sobre emprego, você que está precisando trabalhar. O Cine Bahia liberou vagas aqui para Itabuna nesta segunda-feira. Você que tem interesse, o Cine Bahia de Itabuna está localizado na Avenida Aziz Maron, ali no primeiro piso do Shopping Jequitibá. As vagas disponíveis são de mercadoria para ensino médio completo, para atuar como ajudante de motorista, não exige experiência. São 2 vagas, tem vaga também para assistente administrativo, ensino superior completo em administração é exigido, ciências contábeis, engenharia civil ou segurança do trabalho e experiência mínima de 6 meses com supervisão ou gerência, possuir também CNH tipo B, servente de obra, ensino fundamental incompleto é aceito, experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho e experiência em obras. Desenvolvedor de internet com ensino superior ou técnico completo não exige experiência, porém tem que ter um inglês básico. Auxiliar de manutenção em ar-condicionado, ensino médio completo, não exige experiência. O diferencial é ter também a carteira CNH A ou B e disponibilidade para viajar. Vidraceiro, ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho. Desejável também experiência com mediações montáveis, montagem em pele de vidro, esquadrarias de alumínio e vidro temperado. Também possuir CNH A ou B, ou A e B. Gestor de obras na área de vidros, ensino médio completo ou superior, engenharia ou áreas afins, experiência mínima de 6 meses comprovada. Eletricista predial, ensino fundamental completo, experiência mínima de 3 meses comprovada também, dentre outras como soldador, eletricista industrial, técnico de refrigeração e programador de computador ou analista desenvolvedor. Então você que se identificou com alguma dessas vagas, está precisando trabalhar, é só ir lá no Cine Bahia, em Itabuna, fica ali no primeiro piso do Shopping Jequitibá, que é no Saque. Falando aqui agora da previsão do tempo, né? A gente aqui no sul da Bahia estava um tempinho sem ver o sol. O sol resolveu raiar aí entre nós. E graças a Deus esquentou um pouquinho, que estava chovendo muito, o pessoal estava doido aí para a praia, teve feriado de 7 de setembro, caiu chuva, enfim. Sexta-feira o sol voltou a raiar em Itabuna e hoje está ensolarado com 27 graus, podendo chegar a máxima de 29 e mínima de 16. Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana, 21 graus, podendo chegar a máxima de 27 e a mínima de 12 graus. Salvador, nossa querida capital, 25 graus, está nublado lá em Salvador, podendo chegar a máxima de 27 e a mínima de 23. E Ilhéus, nossa princesinha do sul, não está com tempo muito diferente aqui de Itabuna, são 27 graus, podendo chegar a máxima de 28 e mínima de 19. Você aí pode estar compartilhando também com seus amigos o link, que é o link do TVI News Brasil no YouTube. Lá você pode participar também pelo chat ao vivo, colocar as suas dúvidas, as suas perguntas para nossos entrevistados e até mesmo deixar algum recado. É só compartilhar o link do YouTube com seus amigos que todos vão poder acompanhar.
Quem tem TVC, TV a cabo, canal 36.2, e você que quer ficar por dentro também do nosso portal de notícias, temos a parceria com o Jornal à Tarde, basta você pesquisar www.tviplay.com.br, lá você encontra as principais notícias nesse portal, que ele é bem variado, você pode escolher notícia, esporte, política. Vai depender do assunto que é do seu interesse. Mais uma vez, eu agradeço a sua atenção e por estar aqui conosco. Eu vou iniciar nossa entrevista com o Zênison Soares. Eu acredito que quem está assistindo também tem muitas dúvidas com relação ao transporte e ele vai estar esclarecendo, principalmente aí para você estudante, né, que paga meia passagem, às vezes ocorre alguns erros e tem cobrado a passagem 2 vezes. Zênison vai conversar com a gente e esclarecer todas essas demandas. Bom dia, Zênison. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Agradeço a oportunidade aqui na TV mais uma vez e à disposição de todos nas suas dúvidas no transporte urbano na nossa cidade. Nós é quem agradecemos, né, a sua presença. Afinal, o transporte aqui em Itabuna tem sido algo bastante questionável e que tem gerado muitas dúvidas na sociedade, e você sempre disposto aqui a esclarecer todas elas. Quero lhe parabenizar como representante, que você tem sido alguém bem presente, que está sempre disposto a vir conversar aqui com a gente. Zênison, para começar, a maior dúvida é com relação ao passe estudantil. Teve um período que, a princípio, o que é dito é que as pessoas pagariam meia passagem e teria direito a usar aquela passagem uma outra vez, porque você não tem mais a linha direta de ônibus. Você tem que descer para chegar até uma faculdade, por exemplo, você tem que pegar 2 ônibus. Um do seu bairro para o centro e um do centro para a faculdade. Assim, tinha dito que cobraria apenas uma passagem para esse tipo de serviço, mas tem sido relatado que está sendo cobrado 2. O estudante está pagando 2 vezes. Por que isso está acontecendo? A realidade é o seguinte, o que falta no transporte público de passageiro é um planejamento, é uma fiscalização, gestão. Não existe. O custo dessa empresa de ônibus para o município hoje custa quase 2 milhões por mês de subsídio que a prefeitura dá esse suporte, como todos os lugares. Aí está a minha dúvida, um custo muito alto, de 2 milhões de reais. Sim. Né? Então, essa questão dos estudantes é porque esse sistema integrado, né? Porque antes, né, quando não funcionava esse sistema integrado, que é o usuário que mora em um bairro, ele vai ter ir até o centro e pegar um segundo ônibus com o seu cartão. Isso está forçando ao passageiro ir até a empresa, fazer um cartão, né? E sim, obrigando a ele pagar antecipado, para ele poder usar o sistema de transporte integrado. Senão ele vai ter que pagar 2 passagens. No caso dos estudantes, o tempo de demora desse cartão que dá para os trabalhadores são 2 horas. Mas se o estudante está indo para a unidade de ensino, ele fica 4. Exatamente. Então ele vai ter que pagar uma outra tarifa. Aí é o que eu sempre digo, tem que haver realmente uma participação popular com todos, como o Conselho Municipal de Transporte. A gente está aguardando o município para que o município possa nos convidar para nós nos reunir e também compartilhar com o serviço de transporte. O que acontece está tudo centralizado no serviço público. Com certeza. Até porque se foi prometido que seria cobrado só uma tarifa, não deveria ter determinação de tempo. Até porque não é como um estacionamento de um shopping, que você chega, paga ali para você utilizar 1 hora. Quem vai na rua já perde tempo no ônibus para chegar. Né? Ali a pessoa ela vai andar para resolver os seus problemas, não tem como resolver em 1 hora, deveria ser por tempo indeterminado. E também, né, tem aquela questão das demoras no ponto. Isso. Nós temos uma frota reduzida, né? Isso. Chega de só 1 hora ônibus. Perde num ponto. Exato. Aí, para mim, não é um transporte integrado de inteligência. Sim. Segundo o projeto da prefeitura. Isso é um absurdo. Né? Nós tirarmos as linhas ociosas bairro a bairro e deslocar para o centro. E como eu sempre falo, o transporte público ele é um bem essencial, como a saúde, educação e segurança. Sem um transporte público, a gente não tem condições de ir à escola, né, o estudante ir à escola, a pessoa ir ao médico, ao hospital. Com certeza. Né? E o transporte público passageiro, ele foi instituído para atender as pessoas de baixa renda. Porque quem tem carro e moto não usa de carro, não usa ônibus. Né? Até mesmo porque esse sistema... Talvez se funcionasse bem, essas pessoas até, né? Até mesmo porque a gente sabe que a gasolina está cara, até serviria também o transporte. Eles criaram também um aplicativo para saber os horários dos ônibus. Mas nós não temos
Wi-Fi nos ônibus. É uma reivindicação antiga nossa para que se coloque os Wi-Fi nos ônibus. O custo não é alto. E pelo preço que a prefeitura está dando de subsídio para essa empresa de quase mais de 2 milhões, é um absurdo. Né? O que falta é uma gestão, um planejamento. Com certeza, fica até contraditório, né? Você desenvolver um aplicativo, sendo que a pessoa não vai poder utilizar. Se não tem acesso ao Wi-Fi. Como é que a pessoa vai fiscalizar se aquele ônibus passou no horário? Não tem como. Para mim, ainda, Zene, sua principal questão, e a pior, é a questão à noite, quando a pessoa sai da faculdade. Porque você já corre aquele risco ali, normalmente na JS, ou seja na FTC, mas você já está ali correndo perigo, esperando o ônibus, você ainda tem que descer para poder pegar um outro para chegar até o seu bairro. Quem mora na localidade do centro, né, o ônibus da faculdade deixa ali no centro, menos mal. Mas para quem mora em bairro, tem ainda que correr esse risco, né, de descer. Sendo que em outras cidades que acontece esse tipo de tarifa, esse tipo de circulação nos ônibus, tem o quê? Como é que se chama? Tipo uma garagem, né? Que os ônibus todos param naquele determinado terminal, isso. Aqui em Itabuna deveria ter um terminal, né? A minha ideia é que se fizesse da seguinte forma: ali onde está a rodoviária, fazesse um terminal de ônibus. Porque o que está, esse projeto que está aí, implantado no sistema de transporte, eles deslocam todos os veículos, bairro, e deslocam para o bairro centro. Isso acumula muitos veículos dentro no trânsito da cidade, causando um enorme trânsito. Você pode observar, você chega ao meio-dia, é impossível você estar com o carro poder trafegar na cidade. Por quê? O ônibus ele é muito largo, ele é muito longo. E se 3, 4 ônibus ali, ele vai causar um trânsito. Por quê? Todo esse sistema está jogado no centro da cidade. E já fizeram isso em 2011. Só que nós tínhamos uma frota de quase 100, né? De 100 veículos, é diferente que hoje é 50. Houve uma confusão muito grande, teve que voltar ao que era antes. Por quê? Porque estava causando o trânsito na cidade. Com certeza. Ao meu ver, desde quando foi implantado aí esse tipo de transporte sem terminal, já ficou ruim. Por quê? Porque nas outras cidades que ocorre assim dessa maneira, como a gente está citando, que o ônibus ele não leva até o seu destino final, ele te deixa, você tem que pegar um outro para chegar até o seu destino. Normalmente tem terminal, o que também provém a segurança, né, para o passageiro. Porque ali ele vai estar no meio de outras pessoas, vai estar em um ambiente fechado. De certa forma, eu acredito que é um ambiente mais seguro do que você se arriscar. Pense aí, você é estudante, hoje em dia um estudante que não faz o uso do aparelho celular não tem como, porque até nas aulas é necessário. Às vezes você faz uma atividade online e ali você está correndo risco, porque aquele meliante que está ali circulando nas ruas procurando uma vítima, ele já vai saber, você com a mochila e tem alguma coisa de valor, né? Com o celular, né? Corretamente. Outra questão, assim, bastante difícil aqui no transporte público, no transporte coletivo aqui municipal, é os elevadores. Os elevadores e outra coisa, o estado que os ônibus se encontram, né? Porque até a princípio seriam ônibus novos, mas não foi honrado esse compromisso. Olha, o que acontece é que nós temos um sistema de transporte ruim. Os ônibus trafegam em mau estado de conservação, há poucos veículos nas linhas, principalmente à noite que desaparece a circulação. Mas essa não é a nossa maior preocupação no momento. Mas a médio prazo é preciso resolvermos outras questões. Vou citar algumas delas. A melhoria dos abrigos de ônibus. Você chega ali na Praça Olímpia de ônibus, está lá o buraco no abrigo, a qualquer momento pode cair. Sim. Você vai ali também na igreja de São José, é a mesma coisa. Chove mais dentro do abrigo do que fora, no momento de chuva. Então, entre esse e outros, há também a questão dos estudantes. Vou voltar até para você sobre a questão dos estudantes. Em 2000, quando eu era líder estudantil, nós conseguimos, através de um liminar, para que os estudantes usassem ao domingo e feriado o serviço de transporte urbano na cidade. A gestão passada permitiu para que as empresas suspendessem o crédito estudantil ao uso ao domingo e feriado para os estudantes, em 2018. Né? E dentro disso, nós lutamos, reunimos o conselho e vencemos. Né? Mas só que a atual gestão, até agora, não está obedecendo a determinação judicial e nem a empresa de ônibus. Eles não estão cumprindo essa determinação judicial. Porque o estudante ele não deixa de ser estudante aos domingos e feriados. Porque ele precisa de ir à casa de um colega para estudar, precisa ir a um teatro, precisa ir a uma biblioteca. Exato. E é um momento de seu lazer. E é estudante. Exatamente. Não é verdade? Então, uma das nossas lutas, nesse momento, é o uso do domingo e feriado e também no período de férias. Porque o estudante não deixa de ser estudante nas férias. Com certeza.
A gente está aqui agora com nossa querida Antonieta também no estudo. Toné, ela que tem o quadro PQP, e acredito que ela quer participar e dar seu PQP aqui nesse assunto, que a gente já vem comentando há semanas, que é o transporte coletivo aqui na cidade de Itabuna. Bom dia, Toné. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Um pouco atrasado de novo, mas por conta de um pneu vazio. E eu vou dizer para vocês, não sei fazer força nem trocar pneu. Não é minha área. Eu sou jornalista. Mas achei uma alma boa que trocou, tinha um socorro, tudo bem, eu agradeço. Mas é porque as ruas também estão muito esburacadas, viu? Demais, aí é outro assunto, hein, Toné? Mas vamos voltar aqui os ônibus, né? Com certeza. Vamos falar, a frota não está atendendo a demanda, né? Com a certeza. frota atual, né? Não. Essa frota atual são quantos veículos? Atualmente são 45 veículos que estão circulando. Ficam Para 5 atender de reserva. todo? Para atender toda a cidade. Peraí, são quantos bairros aqui? São bairros, tem bairros aqui. Eu acho que tem mais de 100 bairros. Mais de 100 bairros. 45 Menos não dá, da não. metade, né? Não dá não. É muito pouco. Quando faz essa licitação, o prefeito não... Ninguém intervém, não. Diz qual seria necessário o número de ônibus para atender a demanda. Vocês não têm nenhuma participação nisso, não? É como eu estou falando, né? Acabei agora de dizer, o Conselho Municipal ele tem que se reunir. Para se reunir, é necessário que o prefeito... E o Conselho não se reúne, não? Não estão se reunindo porque a gestão não está ainda apta... Nunca se reuniu? Nessa gestão? Nessa gestão, nenhum momento. Nunca se reuniram? Nunca se reuniu. Eu reivindiquei no início do ano, no mês de fevereiro, me foi entregue, e aos outros membros do Conselho, uma convocação para a reunião do Conselho, que até hoje ainda não aconteceu. Por que não aconteceu? Aí eu não sei, eu acho que... E quantas pessoas integram esse Conselho? São 34 pessoas, são 17 membros. Representantes da sociedade civil, os representantes do sindicato dos rodoviários, sindicato dos comerciários, União da Associação de Bairros, a Associação Usuário de Transporte, um representante do ensino médio, um representante da DCE, da UESC, um representante do taxista. Mas você está dizendo que isso aqui é muito grave. Sim. Aqui, como é que tem 2 anos de gestão e nunca esse conselho foi reunido? Em nenhum momento. Inclusive, Maria Antonieta, uns 2 meses atrás, o secretário reuniu a imprensa e alguns gato pingados representantes da sociedade civil e colocou uma nova licitação que vai acontecer. Segundo o CETRAN, era uma audiência pública, né? Mas não tinha participação realmente dos membros do Conselho Municipal de Transporte que resolve. Vocês não foram convidados, não? Não fui convidado, até mesmo porque eu faço audiência crítica. Pública do transporte? Não entendo. Porque eu faço crítica a esse Você está me sistema. falando uma coisa que eu estou aqui surpresa. Com certeza. Estou fata, não estou entendendo. Não É um me convidaram, absurdo. como Vocês também são não... invisíveis. Isso. Estamos invisíveis. Invisíveis. Né? Isso é muito Inclusive, grave. nós já acionamos a promotoria pública, né, para essa questão. Né, já tivemos com o doutor Piton, né, falando sobre essa situação. Eu estou aguardando apenas a eleição acabar, porque essa questão de política atrapalha muito, porque é questão política também. É aguardar, assim que acabar as eleições, vou me reunir com o promotor e solicitar ele providências, porque está aí a população sofrendo, os estudantes sofrendo, né, os idosos também sofrendo. Né? Ontem mesmo, né? Os deficientes, né? Os deficientes é que mais sofrem por conta dos elevadores. E tem funcionado esses elevadores, Anderson? Olha, como a Maria Antonieta agora há pouco falou das buraqueiras na cidade. Sim. Os corredores de ônibus da periferia da cidade estão uma barbárie. Aí esses ônibus têm acima de 20 anos. Se no centro está ruim, você imagina nos bairros. Não é verdade? Periférica. Imagine esses ônibus. Os ônibus têm média 20 anos de uso. Esses ônibus que vieram para cá? Os ônibus novos. Não existem ônibus novos. Todos usados. Reformados. Olha, pode fazer reforma. Inclusive, como eu estou dizendo aqui, estourou um pneu ontem no São Caetano, às 10 horas da manhã, com pessoas ali. É um absurdo. A gente não pode chamar de seminovos, não é? São velhos. É velhos mesmo. São velhos. Velhos, todos. Isso porque Itabuna ficou aí, 2 anos, né? Sem quase transporte. Quase 2 anos sem transporte público. Pois é. Não, 1 ano sem transporte público, né? Porque começamos o ano passado. Verdade. Porque o transporte público também em todo o Brasil ele faliu. Está falido. Né? Inclusive o governo federal está criando um auxílio emergencial para os transportes públicos de passageiros. Que eles, por conta da pandemia, o desemprego, né? Porque o que gera a renda para a empresa de ônibus, os trabalhadores do comércio e os estudantes.
Se nós não temos comércio que está praticamente falido, né, sem recursos, então não tem trabalhador para pagar o vale transporte, para usar o transporte público passageiro. No caso dos estudantes, também é a mesma coisa. Eu acho uma barbárie o município pagar 2,5 milhões e os estudantes pagar tarifa de transporte de meia entrada. Eu acho que deveria ser de graça, por conta desse subsídio que a prefeitura dá. A passagem está custando quanto hoje? Ela hoje é 3,70. Tá defasada. Está defasada. Está né? defasada. Porque nós temos o óleo. Sim, mas aí, veja bem, por se a partir do momento que aumente, mas você tem um serviço adequado, Isso. correto, Com certeza. e realmente eficiente e digno, tudo bem, você pode pagar, mas do jeito que está, aí é caro. Muito porque caro. continua rodando e continua faturando. E mais o subsídio. Dinheiro. E mais o subsídio de 2 milhões. Aí eu vou sugerir aqui para a Prefeitura, a Secretaria de Educação, a gestão, vou dar uma sugestão. Os beneficiários do Auxílio Brasil, os jovens que são beneficiários, estudantes que são beneficiários do Auxílio Brasil, deveriam ter acesso gratuito ao transporte urbano. Fardado. Entrar pelo fundo do ônibus. Pô, como é que se paga 2,5 milhões para uma empresa de ônibus operar com 50 ônibus velhos e o estudante de baixa renda? E outro detalhe. Se o estudante ele mora em Ferradas, ele tem que vir no São Caetano na empresa de ônibus, ele já está pagando uma tarifa. Isso. E para voltar está pagando outra. Exato. Se ele tem direito a 60 créditos, só vai ter 58. E o estudante ele nunca compra 60 créditos. Nunca. É 20, 30, 40. Ele nunca compra. Porque são de baixa renda. Baixa renda. Né? Com exceção dos estudantes do ensino privado. Né? Porque os pais são médicos, são advogados, comerciantes, empresários. Tudo bem, mas o estudante de baixa renda, da periferia da cidade, que muitas vezes vai à escola, porque eu visito as escolas, vai à escola até para se alimentar, porque não tem dinheiro para comer. Isso, às vezes a única refeição é feita ali. Por força da merenda escolar, né? Isso aí é um absurdo. Então, a gestão deveria criar essa ideia, vamos dar gratuidade para os estudantes das escolas públicas, de baixa renda, e que são beneficiários do Auxílio Brasil. Eu acho que deveria começar desta forma. E eu sinto, viu, Toné, uma certa resistência até sobre esse assunto. Eu tentei entrar em contato com o responsável pela empresa Atlântida. Atlântico, né? Atlântico, né? Isso. Então, com essa empresa. E ele realmente fugiu assim de dar entrevista, passou para um outro contato que queria só dar um comunicado por escrito. Tentei também contato com o secretário de Trânsito, Thales. Mas é bom também isso coisa por escrito, a gente tem que aceitar, porque a gente compromete eles. Isso. Não puderam vir mandar aqui, não sabem falar, não tem voz, não tem porta-voz. Então... E Maria Antonieta, você lembra, antes, né, quando operava a Sorriso e a São Miguel, a gente sabíamos quem eram as pessoas. Sim. Eu sabia, eu estava sempre com eles. Sempre. Eu nunca procurei o CETRAN para resolver questões do transporte. Resolvia com eles mesmo. Com eles mesmo. Eu tinha um contato. Eu não tenho um contato, não sei nem quem é. Não sei nem quem é. Já solicitei o CETRAN. Quem controla tudo é o CETRAN. Eu sei, mas não posso dizer. Eu também sei. Quem controla tudo é o CETRAN. Mas um responsável aqui em Itabuna da empresa nós não temos. Tem aí alguém que trabalha lá, mas não responde. Eu nunca ouvi alguém da empresa responder pela empresa. Nunca. Ninguém responde. Não aparece. Não aparece. É por isso que eu defendo o voto regional. Vai perder. Digo, não importa, eu voto para perder. Porque você conhece as pessoas aqui, muitos nomes que são daqui, você sabe onde mora, conhece, sabe que locais frequenta, você vai e faz sua reivindicação, faz suas queixas, sua crítica, dá sua sugestão. E essas pessoas aparecem que a gente conhece. Agora esses que a gente não sabe nem onde mora, quem são, nem quem são, que é pior. Não é? Fica mais difícil. Muito difícil. O daqui eu não posso não, quem resolve é Salvador, quem resolve é não sei aonde, é São Paulo. É um jogando a bola pro outro. E ninguém resolve nada. Aí fica centralizado o CETRAN. Mas quem controla é o CETRAN. Mas o CETRAN tem um setor que é responsável só por isso. É o secretário, né? O secretário, o diretor de transporte, o subsecretário. E eles dizem o quê quando são? Não fala nada. Você já ouviu algum comentário no jornal, na TV? Não se ouve, não se fala.
Não querem Pelo tocar no assunto, contrário, Quando né? né? quando se fala de uma nova licitação, que vão fazer uma licitação, um jogo de cartas marcadas. É jogo Já de carta conheço. marcada, até porque isso eu explico sempre. Esse negócio de licitação, de convênio e tudo, só depois do dia 2. Do dia não, a partir de Verdade. janeiro. Isso. Quando vai entrar o novo gestor. É, Pô, por não adianta, nego tá fazendo aqui, isso aqui é só pra plateia. Isso aqui é só pro público dar risada. Ó, aqui, ó, tô fazendo, eu vou repassar. Não vai. Convênio aqui não vai. Não vai. Até dezembro não sai mais nada. Só a partir de janeiro, com o novo gestor, é que você pode ir lá, conversar, marcar, começa tudo de novo. De novo. Tudo de novo. Se não for o mesmo grupo. Se for outro grupo, aí começa tudo de novo. Aí tem que refazer tudo, vai refazer licitação, vai refazer tudo. Tô certa? É isso. É verdade, porque inclusive anunciaram essa nova licitação, os mesmos critérios das outras que na época de Vânio fizeram, mas observe, não sei se você lembra, na época do ex-prefeito Vânio, que ele fez a licitação, havia discussões. O sindicato discutia, nós discutíamos, nós íamos para a Câmara participava, só que agora nós não temos, eu na Câmara de Vereadores, os vereadores não me representam. Sim, os vereadores Não me também representam. não estão nem aí para esse assunto. E outras, tem 2 assentos No conselho. da Câmara de Vereadores no Conselho de Transporte. sei. Tudo que, antes de se passar pela Câmara, tem que passar pelo Conselho. Mas a gestão, até agora, nada. Centralizou lá. Quer dizer que nem executivo, nem legislativo resolvem nada. O povo tá aí. Nada. O povo está. É a Miguel. É de Miguel. É a Miguel. No caso do transporte. Isso é muito público, feio, viu? Isso é muito triste. o itabunense, de baixa renda, aquela população negra e pobre, que vive na periferia da cidade, ele não tem representante de Itabuna. Não tem. Os políticos de Itabuna não representam essa classe. Sou prova disso. Está largada as traças, literalmente. Outra questão que tem acontecido bastante é, principalmente quando tem cadeirante, algum deficiente em ponto de ônibus, às vezes o motorista ele passa direto, alegando que o elevador está quebrado. Sempre está quebrado. É muito difícil hoje para uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, principalmente o cadeirante, conseguir pegar um ônibus. E às vezes eu sinto, não querendo julgar, que nem está quebrado, mas só pelo trabalho dele ter que levantar. Porque tem ônibus que, inclusive, é só o motorista, né? Que o motorista, ele é motorista e cobrador. 80%. Isso. Ele 80%. desempenha os 2 papéis. E como é que fica a fiscalização por parte disso? Para certificar? Não há fiscalização. Não há. Não tem planejamento. Então, falando ali que está quebrado, não vai ter como ter o balanço. Então, eu acreditar ali na palavra. Quebrou. Quebrou. Aí você tocou em um assunto dos elevadores. Uhum. Aqueles elevadores são muito sensíveis. Como a periferia da cidade está esburacada, quebra. O ônibus já é velhos, né? 20 anos tem aqueles elevadores ali. Então, quando ele circula na periferia da cidade, a tendência dele é quebrar. E sem contar, né, Toné, que os ônibus eles são 3 portas. Então, eu acredito que para a descida dos passageiros deveria abrir só a última, não abrir a do meio do elevador. Acho que isso já ajudaria até a conservar um pouco mais essa questão. Mas o que Muitas vezes os ônibus estão lotados, né? E para esvaziar tem que abrir todas as Mas portas. todos esses ônibus têm elevadores, não? Todos têm, Todos? é lei. É lei, né? Todos os veículos, transporte Tem bom, que ter elevador. tem que ter elevador. Mas não funciona. Quebrado. É um serviço que não funciona. Quebrado. E por quê? Mas não tem manutenção, não tem nada, não? Pode fazer manutenção, mas é muito velho. E são sensíveis. Quebra toda a vida. Toda São hora. sensíveis nessas buraqueiras na periferia da cidade. E os ônibus também são emprestados, né? Em péssimo estado de conservação, né? Me diga aí. É barbárie. É. Aí Tudo rachado, enferrujado, os bancos tudo solto, você Isso. senta, cai pra lá. É um absurdo. dessa terrível. forma. E outro detalhe, eu tive ontem no bairro São Pedro, aí o corredor, ó, você chega ali na Avenida Pedro Jorge, tá tudo soltadinho, tá tudo bonitinho. Aí quando chega no São Pedro, próximo entre o São Pedro e o Aurora, o corredor ali, esburacado. Ali tá uma bagaceira Mas mesmo. eu não entendi, falei, peraí. A mesa do prefeito falou que ia asfaltar toda a cidade, principalmente São Pedro, Pedro Jerônimo. Aí, asfalta um pedaço, asfalta outro pedaço ali, já vai para outro bairro. Não faz o bairro de vez. Aí fica aquele... Aí tem que ter essa sugestão. Antes de comprar os ônibus, conserta a rua. Pelo amor de Deus. É isso, Pelo porque menos é um os trabalho que vereadores. tem que se unir, né? Isso. Ter qualidade no asfalto, né? Qualidade dentro dos bairros para ter acesso aos ônibus e assim também vai valorizar Até porque até a conservação, né, do Se transporte. locomoverem. Como é que vai se Isso. locomover num lugar desse? Tem cheio que de ser um buraco? trabalho unido aí, de Arriscar mãos tomar uma queda, dadas. quebrar o rosto, quebrar o nariz, quebrar a cara, quebrar uma perna.
Aí o que a prefeitura está fazendo é colocar asfalto em cima do asfalto, como estou vendo aí no centro da cidade. Colocando asfalto em Não cima tem de nada, asfalto. não tem nada de novo. Nada de novo, nada de novo. Mas agora continuo assim, surpresa com esses 2 anos desse conselho e que vocês não se reuniram nessa gestão. Isso não Nunca entra na minha Então, cabeça. né, você tem noção que todas essas demandas realmente ficam soltas no ar? Eles não têm com quem conversar, não tem a quem chegar. Não Agora, tem quando diálogo. você chega lá conversar com o Thales, que é o secretário, ele diz o quê? Nada. Essa reunião não diz nada. Ah, com aquela conversa de bom. Ué, ele não tem pra boi autonomia, ele dormir. não sabe falar, não? A conversa pra boi. Ele também não entende. Eu acho que não sabe não, entende. viu, Ele é Toné? advogado, ele nunca mexeu no transporte, ele é um cargo político. Ele tem que ser uma Olha, pessoa você me desculpa. técnica. Se ele Exato. está lá, ele tem que aprender, ele tem que resolver. Com Se ele certeza. assumiu o cargo, a função dele, e não entende, aprenda. E tem que aprender ligeirinho. Tem 2 anos. Não aprendeu? Aí fica difícil. E muito Tá vendo que um ônibus está em péssimo estado de conservação, não se reúne com o Conselho Municipal de Transporte, aí fica difícil. Fica muito difícil gerir um setor que ele não entende, ele é muito incompetente, me desculpe. Está sendo muito incompetente. E não participa com a sociedade. Não participa, não dá as informações necessárias que a população possa precisar. Nós estamos até aqui com o Azevedo aqui, né? Agora, ele foi prefeito da cidade. Nós tínhamos, na época do capitão Azevedo, uma central de informação, de reclamação e sugestão. Isso não existe mais. Na gestão dele. Então, na gestão hoje, dele. se você tem O próprio uma Azevedo está reclamação... aqui, ele como prefeito da cidade, como secretário também que ele foi, nós tínhamos fiscais nos pontos de ônibus. Eu lembro Acabou. que realmente ficava, principalmente ali no centro comercial, né? Os fiscais orientando, Ô, recebendo Zenson. reclamação, orientando os ônibus. Eu Só vou que hoje nós Hoje, não quem temos, reclama, quem precisa reclamar sobre o transporte coletivo aqui na cidade de Itabuna, recorre ao quê? Tem Não que recorrer às imprensas, porque nós não temos canal de informação. Isso é um com o absurdo, município. né? Eu vou botar aqui esses abrigos. Construíram novos abrigos aí? Reformaram algum? Essa gestão? Não. Nós Nenhum? temos alguns abrigos. Nenhum abrigo? Nenhum. Nós parece que na gestão passada foram colocados 25 abrigos. Na E gestão realmente passada? foi. Colocou. Deu uma força, não Deu foi? uma força. Boa. Nós temos ali o centro da cidade, a igreja de São José, ali na praça Olinto Leone. Ali, qualquer momento cai, que aquilo ali já tem 40 anos, é da época de Ubaldo Dantas. Sim. Né? 40 anos, no coração da cidade. Aquele na praça ali, em frente ao jardim ali. Isso. Aquela praça, sei. Ali tem 40 anos aquilo ali. Não consertaram até hoje. Tá lá. Aquilo tem que ser tirado Isso é uma imediatamente. vergonha, né? Digamos, isso é uma vergonha. É como eu estou falando, não há fiscalização, não há gestão, não há fiscalização, não há gestão, e não há planejamento. E não há resolução, ninguém resolve. Nada. E nem Ninguém se prontifica em resolver, né? Nem interesse tem. Eu vou reafirmar, esta Câmara que está aí, ela não me representa, nem representa a população de Itabuna. Com Ela certeza. não representa. Que não se manifesta. Eu acho que a população, pelo menos no setor de transporte público, está sem nem legislativo nem executivo. Sem não nada. está funcionando nada. Nada. Sou prova disso. Está aí a bagunça. Né? Aí nós temos transporte clandestino, né? E aí eu ia entrar nisso agora. Temos sobre muito isso. transporte Muito. Existe transporte alternativo. Existe. Um bocado de van eu vejo parado nos Vários. pontos dos ônibus. Carro Isso é pequeno transporte também. Clandestino. Isso. É, tudo bem. Então, a Sim, mas pessoa- quem fiscaliza isso? Ninguém. Não está tendo Esse fiscalização para os ônibus, quem dirá. Sim, mas aí transporte quando tem uma coletivo. lacuna dessa, entendeu? É um absurdo. Aí entra outro. A pessoa o cara quer ganhar dinheiro, vai entrar. Olha, Claro. tem ônibus aqui, às vezes cobra o mesmo, será o mesmo valor? Cobra até o mesmo valor. Cobra até mais- R$4. Mas é mais rápido, R$4. né? É mais rápido, E mais confortável. conforto. Mais né? confortável. Mas tem aquela situação também que não tem segurança, não paga imposto e tira Não tem seguro, não tem nada, E outro, porque e o tira o cara fica passageiro da nesse- empresa. Eu até isso. concordo com a empresa. Vamos dar a tem que ser- tem que ser fiscalizado, né? Claro, com certeza. Nós temos aí um transporte horrível. Transporte- É como, olha, essa empresa ela opera como se fosse clandestina. Um transporte clandestino. Não é nem transporte alternativo. Sem como é que chamar, fiscalização. para não chamar de clandestino, que chamar de É. transporte É alternativo. Mas essa é a alternativo. empresa que opera na cidade. Ela é um transporte clandestino. Do jeito que está ali. Sem que fiscalização. circula, sem nada. Tem nada. Nada. 80% dos veículos estão circulando sem cobradores. Estão circulando. Isso demora demais. E quem cobra é o próprio O motorista? próprio motorista. Faz os dois Ele tem que papéis. sair dali para conduzir o elevador, para dar o troco. Série de coisas. Como é que o motorista Fechar a ele vai... porta para funcionar, para tudo descer. Tudo. Isso é cansativo. E pagar quase 2,5 milhões a empresa de ônibus para operar do jeito que está aí, isso é um absurdo. Para onde vai tanto dinheiro? Olha, um ano
nesse tempo de quase 2 anos, já foi mais de 50 milhões depositados na empresa de O ônibus. transporte coletivo. Isso. Já foi E não quase funciona 50 nada. milhões. Com 50 Ônibus milhões você velhos. compra uma frota nova. Com Ônibus velhos. certeza, e o que Você compra uma atende a frota gente. nova. Se me desse 2 milhões, com 50 ônibus aí, o estudante andava de graça. Mas eles botaram no mínimo. os carros na rua, fizeram um desfile, os ônibus Velho. novos. Aí depois mandou os novos e vieram os velhos. Os novos, Toné, serviu só pro desfile, entendi. entendeu? É, Foi só pro uma desfile. jogada. Ali foi né? só pra filmar. É, tá. Entendi. Fazer. Entendeu agora? Aí, ali tudo era novinho, zero. Depois colocaram os velhos. No mês de abril, o prefeito anunciou 25 ônibus novos. Em 25 abril. ônibus, em abril. Abril desse ano. Aí veio os 25. E foi 24 embora. Não foi 25 novos. ônibus Isso. novos. Não. E vieram. Vieram usados. E 25 que tinha foi embora. Trocou 6 por meia dúzia. Sim, entendi. E ninguém diz nada, né? Sim. É um Aí absurdo. fica viu? difícil. Não há um canal de reclamação para a pessoa reclamar. A promotoria cheia de processos Mas vocês lá. entraram lá na promotoria. Né? Já entrei, já é a questão política também, né? Mas Após... sempre é uma questão política. porque tem essa questão política agora, de eleição, então tá um pouco confuso. Mas acabar a eleição, nós vamos entrar nessa questão. Mas já falei com o doutor Piton, né? Doutor Ulisses Mainardi, que é o da Vara da Fazenda. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se é da competência de vocês. Você não pode pedir intervenção, não? Não tem como. Pode, você não tem porque competência para isso. Competência legal vocês não têm. Não temos, não. Porque o conselho, na realidade, ele Quem é pode fazer essa consultivo. intervenção? Seria promotor? A própria Justiça. Ministério Público. Isso. A própria Pode fazer a Justiça, intervenção. colhendo subsídios. Por exemplo, teve alguns meses agora atrás que os estudantes, os créditos deles estavam sumindo dentro do ônibus. Estavam sumindo. Ele tinha 60 créditos, mais ou menos, ali. Ele usava o transporte, quando eu ia olhar, tinha só 10, 5, sumia tudo. Cobrava além do que deveria. Sumindo. Sem contar. Houve uma confusão aí, alguns procuraram a justiça, a promotoria interveio e resolveu parcialmente. Mas as deficiências continuam dos estudantes aí no transporte urbano da nossa cidade. Correndo Questão de risco. segurança. E Correndo o risco. número de passageiros no transporte caiu muito. Não é clandestino. Dificuldade. Realmente isso é um absurdo, viu? Você não ter a quem recorrer, ficar ali refém de um E eles, como transporte precário. Tinha entidade legal, não tem quem recorrer, imagine Tem, o pobre. Né? Imagine aí. O pobre cidadão A única comum, coisa né? que tem a recorrer é aqui a imprensa, Que né? depende do transporte. E falando como imprensa, eu já tentei entrar em contato com os responsáveis e infelizmente da parte deles, eles não se interessam em resolver, nem em comunicar, nem sequer conversar a respeito. Porque estão respaldados com o município, né? Exatamente. Porque o transporte urbano é responsabilidade do município. Eles estão respaldados. Faz o que quer. É um jogo. Isso é uma vergonha para uma cidade como Itabuna. Uma caixa preta. na É uma realidade. caixa preta mesmo. Uma Você tá- caixa preta. Exatamente. E que tem que ser aberta imediatamente. Toné, você tem que lançar um PQP aí, viu? Isso aí Não, eu é um fiquei, eu tô absurdo. dizendo a ele que A gente fica até sem saber o que dizer, porque é algo tão absurdo. estarrecida, eu estou aqui impressionada com esse negócio. A última vez- Conselho Municipal de Transporte, não adianta, não funciona. Não está funcionando. Ele não tem interesse de fazer isso. Não quer existe. O dividir. interesse é da população. Eles Tá não querem entendendo? dividir, nem Não tem esse discutir os negócio. O assuntos. interesse é da população, é do povo. Mas eles não querem. É quem esse é controle. do cidadão, é o usuário que precisa do transporte. É esse aí, do que não está sendo beneficiado. Aquela vez que eu tive aqui da última vez, com o Babalzinho, que você até me perguntou sobre o transporte da zona rural. Da zona rural é pior ainda, né? Não, melhorou. Não sei se Mussuns, essa área aí. melhorou. A Secretaria de Educação alugou algumas vans, né? Está atendendo às necessidades. Eu, inclusive, já liguei para a Fazenda Boa Sentença para saber se estava realmente indo, que eles me pediram, né? Então, eu fiz algumas queixas,
duras e eles resolveram a situação. Alguns lugares, a periferia não, a zona rural estão atendendo ao transporte escolar, né? Que é um dinheiro que vem do governo federal. Para isso, e não tava, o dinheiro sumia, né? Agora estão colocando. Não sei também por causa da questão política, né? É ano de eleição, aí estão... Vamos ver depois, né? São os interesses, né? Vamos É o ver que eu depois. acabei de lhe falar. Isso até dezembro não caia nessa armadilha, que não vai resolver nada. Não vai absolutamente resolver. nada. Nós estamos em setembro, outubro, faltam 90 dias. A partir de janeiro, qual será o gestor? Ninguém sabe. O que assumir é que ainda vai decidir o que vai resolver Isso. com os municípios. Exatamente. Então agora tá todo mundo jogando para a plateia. Isso, com certeza. Infelizmente é um absurdo essa situação aí dos ônibus. A gente fica aqui, né, de olho, tentando manter contato, fazer o nosso papel como imprensa. Mas tem que reivindicar. enquanto não houver também interesse por parte de secretário de trânsito, dos responsáveis pela empresa, fica difícil. E o próprio prefeito, gente, O próprio que é o gestor. prefeito. É o interesse Parece que dele. fechou os olhos, né? Ele que tanto falava que desses Transporte público é um ônibus... setor essencial para a população. É essencial. Transporte público, segurança, educação, saúde, é essencial. É o mesmo nível É, no da mesmo saúde, nível. da Exatamente. educação. Não pode É um declinar, serviço não, essencial. Mesmo De jeito nível. nenhum. Como é que a população negra e pobre vai se transportar se não tiver um transporte urbano de qualidade? E no dia da eleição vai botar com... Não, aí tem transporte. Manda Aí buscar. vai Manda pegar, Dá aí jeito. aparece Dá combustível, olha, deixa Isso, quieto. aí vai deixa providenciar quieto. Aí tudo, aparece vai vir combustível, aparece ônibus. tudo, é. Aí Manda até de avião, a manda frota vai até buscar, aumentar. Manda avião, manda tudo. E eu estava observando aí, porque era o seguinte, chegava 9 horas da manhã, os ônibus eram recolhidos, ficavam lá no hospital de base e no Jaçanã. Eles agora estão colocando tudo na rua. Porque eles sempre orientam o passageiro. Ó, o que vocês fazem? Viu alguma coisa? Tem uma arma que é o celular. Filma, coloque nas redes sociais. Se vocês não fizerem isso, vai ficar assim. Começaram a fazer. Eles colocaram os ônibus na rua, eles não estão deixando os ônibus mais. Também por questão política, eles são. Aí tem que agradar a população, né? Agora vamos ver depois do dia 2, né? Se vai continuar. Do jeito que está. Porque o legislador vai continuar tudo parado, aí vai ficar, mas é o que eu estou dizendo, fica mais complicado. Vai ser Só se pior resolve ainda. a partir de janeiro, quando todo mundo tomar posse, tá Isso, entendendo? Não isso. adianta. Porque ninguém vai ter acesso. Aí vai ter, se for outro grupo que ganhar, vai ter aquele governo de transição, aquele grupo de transição que vai entrar para saber o que está acontecendo e tudo. Eu estou falando nível de Estado. Então, pronto, só a partir de janeiro. De nomear gente, vai tirar gente, vai botar nova gente, aí vai mudar tudo. E outro detalhe, esse transporte, o CETRAN, a empresa de ônibus, nós antes tínhamos acesso ao custo operacional do sistema. Nós não temos acesso. Antes, né, quando Sim. o transporte funcionava 100%, nós tínhamos 60 mil usuários dias. 60 mil 60 mil por dia. por dia, antes da pandemia. Após a pandemia, a gente deve ter caído para uns 50% também, porque nós temos uma frota reduzida também. Reduziram a frota. Reduziram em 50%. Porque o transporte está falido, né? Está falido. Mas também 2,5 milhões para uma empresa de ônibus operar com 50 ônibus. É dinheiro, né? Realmente, é muito É dinheiro dinheiro. para pouco serviço prestado. Muito. No mínimo, como eu disse agora há pouco, no mínimo, os estudantes de baixa renda do Auxílio Brasil deveriam ter acesso gratuito ao transporte. Sim, a isenção aí dessas passagens. Não é? Com certeza. Realmente é um absurdo. Zenilson, a gente vai ficar aqui atento e eu convido aqui, né, novamente o secretário Tales a comparecer para falar sobre essas questões do transporte e outras questões também da Seria secretaria interessante dele. colocar os dois aqui. Com certeza. Ele e o responsável, que eu já convidei pessoalmente, porém, infelizmente, não veio até aqui. Eles Toda não estão semana preocupados nem com a desculpagem. Zona Azul, até agora, 2 anos depois não tem a Zona Azul. É uma... Mas só está preocupado em muito uma coisa. deficiente. De viu que está preocupado que a Zona Azul rende, é lucrativa, Isso. né? Mas eles estão preocupados com outra coisa, né? Que é os radares na cidade, os radares. Ah, sim. Isso aí. Ao guincho isso funciona, meu amigo, perfeito. Aí não. É blitz Aí pra tudo que é é uma lugar. indústria. As Agora, muitas- eu nunca vi a empresa de ônibus sofrer blitz. CETRAN. Não tem Observar não. as condições. Não vejo. Ninguém fiscaliza. Nada, Ó, nada. Uma coisa que eu observo, ali não tem um recuo, né? Para os ônibus entrarem ali. Não é isso? Fizeram o recuo, que é correto. Ali no São Caetano, na Princesa Isabel, quase nunca eles obedecem a isso. Às vezes a gente quer passar, eles param no meio, fora do recuo. Então o passageiro tem que sair de lá e atrapalha também o fluxo Sinalização. do carro. É complicado. A sinalização não existe. Mas Não ali já existe. tem um recuo. Ele tem que entrar naquele recuo, parar ali. Mas ele para uma distância considerável.
fora do ponto de ônibus. Aí eles usam essa tese da sinalização. Não há sinalização nenhuma na cidade. Nenhuma. No São Caetano não existe. Como é que a Princesa Isabel, o segundo comércio da cidade, não tem uma sinalização? Não tem, não. Nada. E a horizontal é pior. Eu falo porque quando vou atravessar, eu observo muito, porque as faixas de pedestre, todas apagadas. Agora ali perto da Paulista, por ali, colocaram ali, quer dizer, passaram uma mãozinha de tinta, tá mais ou menos. Mas isso aí não dura nem 30 dias, com a chuva sai tudo. Mas do resto, a cidade toda, as faixas de pedestre, estão todas borradas, não aparecem, estão todas apagadas. Tudo. Todas apagadas. Isso é um risco enorme para o pessoal, principalmente terceira idade. E o CETRAN é a segunda secretaria do município que arrecada tributos. Depois de tributos. É o que mais arrecada tributos. Como? É o CETRAN. E não tem um recurso nem para botar uma faixa, uma placa de sinalização. Para onde está esse dinheiro? Não entendo. Mas os guinchos estão funcionando tudo bem. O pátio lá, aí quando pega guincho, seu carro vai lá pro pátio, a diária é astronômica. Se você não tira lá, aí funciona rapidinho. É um absurdo, você tem que pagar. É feito hotel, até mais caro até que uma diária de um hotel, de uma pousada, uma coisa assim. Que serve água, ar-condicionado, ventilador, ou de um motel TV, que você vai lá, caneca, aí faz, é outra história, né? Infelizmente é um absurdo mesmo. A nossa entrevista aqui, infelizmente, nosso tempo está curto, vai chegar ao fim com o Zênison Soares, mas ele sabe que aqui a Casa da TVI está sempre de portas abertas para poder pautar esses assuntos. E, novamente, aqui fica o convite aí para os representantes, para a Thales e para o representante da empresa Atlântico. Vim aqui conversar com a gente a respeito dessas questões que não é de hoje, né? Já são meses aí essa situação e a gente não sabe a quem recorrer. O povo está desassistido. A imprensa, de certa forma, também, porque é o único meio de comunicação aí que está intermediando esses assuntos. Mas a gente também precisa de vocês aí, representantes, e de você, secretário Thales, que mostre a sua atuação, né? Que faça como um bom secretário e venha aqui falar, dar a cara, aqui a tapa, e ouvir o que a população tem a dizer e recorrer aí a essas situações que já estão bem complicadas. Realmente é uma vergonha o transporte público na cidade de Itabuna, uma cidade que ficou aí 1 ano sem ônibus. Houve tanta promessa em cima disso, inclusive uma campanha, né, que foi toda feita, uma campanha para prefeito que foi toda feita, realizada em cima de uma proposta de transporte coletivo que não foi cumprida. Obrigada, Zênison. Eu agradeço a sua atenção, viu, e a sua participação e parabenizar aí você por lutar e realmente estar aí à frente, sendo um membro da associação presente. Felizmente, né, eles que não estão comparecendo e nem se prontificando a conversar sobre esse assunto. Mas você, parabéns pela sua atuação. Eu agradeço, Carol, agradeço Maria Antonieta, toda a equipe aqui da TVI, né? E eu quero fazer um apelo à Câmara Municipal, aos vereadores, né? Porque eles se deixam a inércia do lado, né? Se movimentam e nos procurem. Vamos conversar, bater um papo, fazer uma audiência, chamar a empresa, chamar o CETRAN, pedir ao prefeito. Daqui a 2 anos eles vão lhe procurar. Vai, com certeza. O candidato à reeleição vai todo mundo lhe procurar, vai resolver tudo. Vão resolver. É isso aí. E, pessoal, falando agora de concurso público, o TRT publicou o edital de concurso com salário que chega a 12,4 mil reais. O Tribunal Regional de Justiça do Trabalho publicou na edição do Diário Oficial da União, sexta-feira, edital que regulamenta o concurso público para a formação de cadastro de reserva para cargos efetivos do quadro permanente de pessoal. As inscrições vão começar dia 15 e prosseguem até o dia 11 de outubro, olha aí, para não perder o prazo. Por meio do site da Fundação Carlos Chagas, as provas serão aplicadas no dia 4 de dezembro, em Salvador. As vagas contemplam as carreiras de técnico judiciário nível médio e analista judiciário nível superior em diversas especialidades com salários que variam de R$ 7.591 a R$ 12.455. Como eu disse, hoje a gente vai conversar também com o capitão Azevedo, ele que é ex-prefeito aqui da cidade de Itabuna e agora candidato a deputado federal. Vamos ouvir aí as propostas que o Azevedo tem para você aí, eleitor, que ainda não se decidiu em quem votar, e até você que apoia já o capitão Azevedo, ficar mais por dentro de suas propostas e suas demandas para o Legislativo. E, Toné, me fala aí o que tem de PQP hoje. Tirando essa situação absurda que a gente acabou de conversar aqui, que isso é um absurdo, Toné. É uma vergonha. É a perseguição do TSE, que continua o Alexandre de Moraes perseguindo o Bolsonaro.
Agora impediram que as fotos, as imagens Sim. do 7 de setembro sejam utilizadas na campanha, no material de campanha do candidato, né? Então fica... A gente percebe que é uma perseguição. Não pode ser normal. O outro lado pode fazer tudo. Agora Bolsonaro não pode fazer nada. Mas vamos para frente, né? Inclusive essas pesquisas, isso é uma coisa tão absurda. Porque um cara que bota milhões de pessoas na rua, como foi no 7 de setembro, e o que ele foi dizer que aquilo ali foi um comício, foi coisa eleitoral. Não, ali foi a comemoração do bicentenário da independência. Não vê não, porque calhou, porque ele é candidato à reeleição, ele é o presidente, e ele comemorou, a data caiu justamente durante seu mandato, sua gestão. E daí? Tinha que comemorar, tinha que fazer alguma coisa, e ele fez. O povo foi pra rua vestido de amarelo? Sim. Vai de quê? Vai de vermelho? Foram vestidos de verde e amarelo. Agora, não querem utilizar a cor da nossa bandeira. Que bobagem isso. Acaba com isso. Isso é um exemplo de cidadania, gente. Com certeza. Vai lá nos Estados Unidos, em qualquer casa que você entre, tem uma bandeira na porta. Exato. É na porta, hasteada. O cidadão comum, na sua casa, sua residência. Você chega no escritório de alguém, tá lá em cima da mesa, tá a bandeirinha lá. Então, bobagem, respeite a bandeira, respeite seus símbolos, os símbolos nacionais, respeite. Isso é um exemplo de cidadania. Não corra, não. Aqui só se usava o verde e amarelo, gente, era em Copa do Mundo. Copa do Mundo, exatamente. Tanto que a gente vê muito na rua com Olimpíadas os 9, e Copa do Mundo. 10 nas costas Neymar, não sei quem. Não importa, mas é verde e amarelo, é isso aí. É isso que a gente tem que usar mesmo, porque é o verde e amarelo que funciona. E acabou, porque é um símbolo. E as pesquisas continuam induzindo o eleitor ao erro. Continuam, porque uma imagem daquelas que a gente viu nas ruas, Rio, São Paulo principalmente, as duas maiores capitais. Poxa, muita gente não. Aí a pesquisa deu que o outro candidato estava com 51%. Oxe, foi o candidato que subiu, oxe, e o outro baixou. Aí a gente fica meio, né? Fica surpresa se é verdade isso. Se é verdade ou é mentira. Isso induz o eleitor. Outra coisa importante aí, olha, a gente vai continuar, viu, que a gente tem que fazer uma pauta sobre o que pode e o que não pode no dia da eleição. Esse negócio de celular, isso vai dar uma baita de uma confusão. Um título que é digital e não pode utilizar o celular. Assim, agora, o que tem você vai usar o celular? Sim. Dizer quem votou? Sim. Qual é o problema? Você entrar com o seu celular, desligar. Agora, você está com o celular? Sim. Não. Eu volto a falar. Se eu vou chegar lá com 5 ou 10 celulares, vai ter que parar tudo, os mesários, esperar um a um, que eu quero que cadastre um por um. E aí? Funciona isso? Bobagem isso. Você pega umas coisas tão pequenas, tão simples. Todo mundo já voltou com o celular e não teve nada disso. Por que agora essa lei? Por que isso? Impedir. Tem gente que diz, eu vou com o celular. Eu digo, não vá, porque vai criar problema. Mas também tem outro aspecto. Eu disse, você vai preso. Não pode, mas não pode prender ninguém no dia da eleição, né? Aí, vai chamar a polícia, daqui que essa polícia chegue. Vai ter tumulto. Vai ser muito, muito confuso isso. Porque inventaram isso agora. Em cima, na boca da eleição, inventaram isso, negócio de celular. E muita gente não gostou. Meu celular, vem um bocado de gente, eu boto meu celular na mesa lá, 2, 3, 4. Tonei, eu fico preocupada com os mesários, né, que vão estar ali à frente disso. Vai ser confuso e vai gerar conflito. Com certeza. Gera confusão, inclusive, coitado, com os mesários, né, que são voluntários e é quem vai estar ali de frente. Sim, eu vou deixar meu celular lá, mas ninguém vai cadastrar, botar meu número lá, qual é o celular que está lá, o aparelho, então eu quero isso. Pois é. Escreva tudo aí, direitinho. Pode botar, cadastrar, sim, por que não? Eu vou deixar meu celular só, mas eu não lhe conheço. Com certeza, infelizmente é um absurdo. Vamos começar a nossa entrevista com o Capitão Azevedo, que já está aqui com a gente no estúdio. Capitão Azevedo, ex-prefeito de Itabuna e agora candidato a deputado federal. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia ao telespectador. Nós estamos realmente num momento interessante para o país, para a nação, né? Sim. Para os estados, com relação ao próximo pleito de 2022, presidente da República, senador, governador e deputado para o Congresso Nacional e também... Pronto. Capitão Azevedo, no momento, ele está sem áudio. Ele já vai aqui colocar o microfone. A gente vai seguir aqui, prosseguir com a entrevista com ele já, tá? Aguardem. E, pessoal,
falando aqui agora de questão de emprego, como eu falei para vocês mais cedo, você que está aí precisando de uma vaga, o Cine Bahia fica ali no Shopping Jequitinhonha, no piso, agora no saque, e são 39 vagas disponíveis para Itabuna e Ilhéus. Você que está precisando de um emprego, de uma oportunidade, chegou agora o momento. Lá tem oportunidade para você também que não tem o nível médio ou superior completo. Então, não tem desculpa, né? Você que está precisando de emprego, lá tem para você se adequar em qualquer área. Você que só tem ensino fundamental, tem área disponível. Você que tem ensino médio, tem área disponível, superior também. Áreas também com experiência e sem experiência. Agora, falando do PIB, o mercado vê PIB maior e reduz projeção de inflação em 2022. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, considerada a inflação oficial do país, caiu de 6,61% para 6,4% neste ano. É a 13ª redução consecutiva de projeção. A estimativa está no Boletim Focus, que foi feito hoje, segunda-feira, a pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições para os principais indicadores econômicos. Para 2023, a estimativa de inflação ficou em 5,17%. Para 2024 e 2025, as previsões são de inflação em 3,47% e 3%. A previsão para 2022 está acima da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,5% para este ano, com intervalo de intolerância de 1,1 ponto percentual para cima ou para baixo. E agora sim, ele já está com o microfone aqui, está em nosso estúdio. Capitão Azevedo, muito bom dia. Agora sim o pessoal te escuta, pode falar. Bom dia, Carol, bom dia, Antonieta, bom dia ao telespectador. Nós estamos aqui realmente nesse momento para a gente prestar nossos esclarecimentos, né, à população. Enfim, é um momento interessante, principalmente nesse momento de eleições para presidente da República, senador, governadores e também os deputados, tanto deputado federal como estadual. Muito interessante, um momento ímpar para que a população possa realmente saber dos projetos, das propostas de cada um, né? E saber escolher. Com certeza, é isso mesmo. Capitão Azevedo, eu vou começar aqui uma pergunta que é sobre a questão hídrica aqui. A Bahia ela tem passado por dificuldades, em geral falando aqui do sul, que é com relação à água. Muitas vezes falta água, não tem força para subir, às vezes a água cai no tanque, cai na torneira embaixo, aquela água pingada, mas não tem força para subir para o tanque. Isso tem prejudicado em geral até mesmo a questão da agricultura, né? Que é necessário o uso de água, ter ali água potável. Eu queria saber o que o capitão Azevedo, como deputado federal, tem aí de proposta para a questão hídrica. Veja bem, é muito interessante, né? Como você sabe que nós temos aqui o sul da Bahia, uma área interessante na questão, principalmente da agricultura, né? É muito importante. Nós temos aí hoje a barragem do Rio Colônia, né? Que realmente foi um projeto muito interessante, que nasceu lá atrás, que eu tive, enquanto prefeito, eu tive uma participação interessante, que para a barragem sair do papel, eu fiz uma maratona interessante. E ao assumir a prefeitura, esta barragem apenas constava num projeto. E ao encontrar o gestor de uma empresa que tocava a obra de ampliação do sistema de abastecimento de água Itabuna, e aí nós deparamos com ele que fazia ampliação de redes, de tudo, mas não tinha o reservatório. Por exemplo, você tem uma cidade, você tem sua casa, você tem que ter o reservatório, que a água não é perene na torneira, então tem que ter o reservatório para segurar. Então esse reservatório seria a barragem. Itabuna é essa cidade centenária que dá o luxo de captar água natural do leito do rio. Quando na questão climáticas, né, nós sabemos, a água começa a secar, a água começa a diminuir o potencial dos seus mananciais, e aí Itabuna sempre, como todos nós já tivemos
a existência de bombear água até salgada para dentro da cidade, com interferência, né, da água de lá de Castelo Novo. Mas a barragem, quando nós chegamos, ela existia um projeto. E nesse projeto, tinha o projeto, mas não tinha o recurso. Então o dono da empresa lá disse assim: ó, capitão, nós precisamos de água para desenvolver a região aqui, a cidade, tem que ter uma barragem. E a barragem, o local já existe, porém não tem recurso. Aí nós fomos ao Ministério da Cidade e lá nós conseguimos, com o ministro Sérgio Passos, ele disse assim: olha, você, prefeito, não tem condições de construir uma barragem, porque o município não tem condições de desapropriar uma área de mais de quase 3.000 hectares. Então, eu achava melhor que o senhor passasse. Tinha 13 milhões na conta, mas 13 milhões com uma barragem no valor de 70, 80 milhões na época, não dava. Então, ele sugeriu que eu passasse o recurso para o governo do estado, e assim nós fizemos, e então o governador foi que fez a licitação e o Ministério da Cidade passou os recursos e a barragem foi licitada e foi iniciada. E ela foi concluída aí nesses governos passados aí, mas a barragem foi concluída e aí você volta a dizer, e a questão da água, né? Sim, não resolveu, a condição hídrica que não foi resolvida. Porque eu também deixei R$1 milhão em conta para que fosse feito o plano de saneamento de território itabunense. Nesse plano de saneamento você ia conhecer, fazer o raio-x de todo o sistema de fornecimento de água. Saneamento, você sabe, limpeza pública, né? Destinação de todos os resíduos, como também a água, que é essencial na vida das pessoas. Então nós tivemos a oportunidade de captar esse recurso no Ministério da Cidade, R$1 milhão para que fosse licitado uma empresa que tinha know-how para fazer esse plano de saneamento. Era o plano de saneamento realmente que iria dar um raio-x. É como se a pessoa chega aqui, tem um problema hoje, né? Problema hídrico na nossa cidade aqui. Sim. Então, quando a pessoa chega doente, aí o médico faz o exame dele aqui, ele pede um raio-x, né? Para ele olhar lá o que é que está vendo, que externamente a pessoa está bem, aparentemente, mas quando olha, aí então um raio-x seria esse plano de saneamento que iria com a empresa idônea trazer o raio-x, aí sim, não fazer, como a gente está vendo fazendo aí, amplia para aqui, puxa mais uma rede para lá, uma adutora para cá. Esse plano seria um plano macro, que ele iria realmente desenvolver o projeto, daí sim, depois desse diagnóstico, aí elaborar o projeto, que é isso que você falou, para a gente não ter mais problemas de solução de continuidade na questão do abastecimento de água na nossa cidade. Mas para nossas regiões, para a nossa região sul da Bahia principalmente, nós sabemos que tem algo que, embora a questão do controle do meio ambiente, nós temos vários indivíduos que por aí, aqui e acolá, estão infringindo as leis de proteção dos mananciais, né, das nascentes, e com isso vem dificultando, diminuindo aquilo que está escrito já nas análises futuras, que nós vamos ter dificuldade de ter água potável, não é isso? A tendência é aumentar aumenta a demanda e diminui a oferta, né? Se não cuidarmos de forma responsável de todos esses mananciais que existem, que são as fontes de água. Então, eu, como deputado federal, logicamente que eu vi aí que esse plano de saneamento que não funcionou, fizeram aí, eu soube até que houve plágio, está sendo até investigado pela Polícia Federal, fizeram um plágio aí, um negócio feito sem responsabilidade. E quem sofre com isso? A população, que continua sem solução, que demanda tempo entre elaborar plano e você fazer o diagnóstico. Então, isso aí precisa de um representante, um deputado que brigue pela sua região e com isso resolver, não só de Itabuna, de outras cidades aqui do sul da Bahia, que tem essa deficiência da questão hídrica. Então, irei para lá. Na história de Itabuna, Carol, desafio hoje na história de Itabuna, em 4 anos de mandato, desafiar é a coisa desafiar. Vim aqui, gestores que passaram por Itabuna, em 4 anos de mandato, ter a capacidade de arrancar dos ministérios em Brasília mais de 100 milhões de reais,
diante de projetos consistentes, que eu tive a capacidade de montar uma equipe que nós elaboramos projetos consistentes que ia lá e arrancava os recursos. Mas só que esses projetos, quando os recursos chegaram, aí você vai licitar e são obras de infraestrutura, não obra que é feita no toque de dedo e concluiu, não. São obras que ficou esses recursos aí, os gestores que me sucederam foram tocando obras aí, mas tem até hoje ainda, no governo atual aí, tem recursos que está ainda disponível, né, do que parque, não foram utilizados. E que não foram utilizados. Você imagine que volume de recursos nós tivemos a capacidade de captar. Com isso, eu, elegendo deputado federal, evidentemente que já tem um know-how de como elaborar esses projetos e como a gente ser aquele defensor de brigar lá nos ministérios para a gente possa desenvolver, não só Itabuna como a região, projetos que venham realmente da questão hídrica, que é fundamental. Se você precisa de uma indústria para potencializar aqui o sul da Bahia, Itabuna, para gerar emprego para o nosso povo, precisa muito dessa questão da oferta desse líquido precioso que é o recurso hídrico, que é a água. Com certeza. É porque a água também, né, Toné, vem daí da agricultura familiar, é geração de emprego e renda. Muitas famílias dependem da água para sobreviver, principalmente aqueles que vêm aí da agricultura. Pode falar. Esses projetos aí, na época, que Azevedo era prefeito, falava, esse prefeito só vive viajando com um bocado de projeto debaixo do braço. As pessoas ainda criticavam. E agora você falou exatamente, abordou esse assunto, que é interessante. Você viajou muito, pegou e levou muitos projetos essenciais, mas muitos deles não foram sequer utilizados, infelizmente. Mas eu quero voltar aqui, sabe, aquele problema ainda de saneamento. Quero voltar ao Rio Cachoeira. Por que entra ano, sai ano, entre gestor, sai gestor e continua tudo no mesmo, Azevedo? O rio aí, os esgotos despejando no rio, aquela coisa feia para um rio desse, tão bonito. Olha, Antonieta, inclusive, veja só o que é o gestor responsável. Nesses projetos que nós acabamos de falar aqui e que foram para Brasília e foram captados recursos para a infraestrutura da cidade, todos eles contemplam a estação de tratamento de fazer o saneamento dos esgotos, sabe? Todos eles estão previstos, inclusive começaram, tem a estação ali no bairro Lomanto, tem uma estação lá próximo à Ferrada, tem no Jorge Amado, tudo lá em fase inicial, está lá, tudo parado, todas elas. Que por aí você vê que são projetos que daqui para frente, todos que acontecerem de infraestrutura da cidade, nós temos que ter a obrigatoriedade de fazer o tratamento desses esgotos para o Rio Cachoeira não sofrer essas consequências que estão acontecendo. Então, nesse plano de saneamento que eu relatei aqui, também prevê que logo você ia ter o diagnóstico desses esgotos que estão caindo no Rio Cachoeira, para serem todos interceptados ao longo do rio, né? Logicamente que isso iria... Quem polui o Rio Cachoeira? Só essa contribuição desses esgotos, naturalmente. Então, eu tive a capacidade de enxergar esse plano de saneamento que prevê a interceptação, o tratamento desses esgotos e como também a preservação do Rio Cachoeira. Você vê, sem um projeto dessa magnitude, você não terá condições nunca, só fica na falácia de como você resolveu o problema do Rio Cachoeira. Ele teve um ponto positivo, o Rio Cachoeira agora, que é a questão da barragem. Essa barragem tem mais de 60 milhões de metros cúbicos de água armazenada lá em cima. É água muita. A de Itapé, você fala. Né, do Rio Colônia, não é isso? Então, esse rio, ele tem condições, ele perenizou mais agora. Você vê que aquelas baronesas que cresciam muito, né, ao longo do rio aí, hoje, nesse perímetro de Itabuna, onde o rio corta, o Rio Cachoeira, você vê que não está conseguindo criar mais aquelas baronesas, né? Elas estão vindo de cima, de outros mananciais. Mas aqui, a perenização gradual que a barragem faz, ela está criando isso que evita até... Eu vi ali a Baronezinha, se você ver agora, próxima à barragem aqui ali na Praça Olinto Leone, você vê que tem uma baronezinha, chega a estar verdinha assim, né? Toda pequenininha. Uma quantidade pequena, né? Mas ali ela não tem... Aquilo, o nutriente dela está indo embora, que a barragem está... Ela está perenizando o rio e, com isso, o nutriente dessa vegetação, ela perde e, com isso, ela fica... Ela não fertiliza, não? Não fertiliza, a tendência dela é ir diminuindo e sendo extinta, não sabe? Então, nosso Rio Cachoeira, ele será salvo
se no momento, e com isso também aproveitar aqui esse momento para dizer que é um dos pontos, é um dos projetos que eu tenho em minha mente para a gente brigar em Brasília, para que retome esse plano de saneamento, para que se faça uma licitação, faça um trabalho sério para que a gente, o mais breve possível, possa realmente salvar o Rio Cachoeira e ver uma fonte de água limpa. É isso aí. Outra questão difícil aqui também na Bahia tem sido a educação, né? Inclusive a Bahia está nos piores índices. O atual candidato a governador, que foi secretário de Educação, durante aí a pandemia, deixou lá a Bahia em seu último lugar. Tanto que se a Bahia fosse um estudante, seria aí 6 vezes reprovada. E eu queria saber o que é que o capitão Azevedo, como deputado federal, pensa em fazer para que melhore a educação aqui na Bahia. Exatamente, Carol. Quando a gente vê que são números, né, que estão aí colocados, não foram inventados, né, o número da questão da educação. A educação é a base, é a base. Hoje o indivíduo nasce, a formação dele, o nível intelectual dele é quem realmente vai determinar o grau de desenvolvimento de um povo, de uma nação, né, de um estado como o nosso, a Bahia. E por isso, esse descaso que teve aí, isso trouxe um sério prejuízo e que precisa ser, com todos, não só eu como um parlamentar, mas os demais, os que compõem a Bahia, nós temos que unir forças para realmente que venham os recursos necessários para que possa recuperar o que foi perdido. Porque abriu uma lacuna aí terrível. Foram 2 anos, né, que os estudantes de rede municipal e público foram prejudicados. Porque aqueles de colégio particular que tinham acesso a notebook, a celular, a internet, ainda conseguiram passar por essa fase. E aqueles que, infelizmente, dependem do poder público municipal. Exatamente. Então, nós temos aí um prejuízo terrível, que tem que ser reparado, mas isso é um somatório de força. E hoje eu defendo, Carol, ao telespectador, Antonieta ali, eu defendo que tem que ser revista uma reforma no sistema educacional do nosso país. Nós sabemos que a questão tecnológica evoluiu. Hoje, se facilitar, o aluno está daqui, o professor está lá ministrando a aula, o aluno está na frente dele aqui, né, com o sistema aqui de internet da informação, né, em tempo real. Então, nós temos que rever isso, aquela questão tradicional. Nós temos que haver uma reforma que possa ter instrumentos que acompanhem essa evolução, naturalmente, né? Que possa fornecer Tem que aparelhar as escolas, né? É justamente isso. Os docentes disporem de meios, né, dentro de uma sala de aula para ele acompanhar essa tecnologia, para ele, ali ele sim, ele interagir com o discente, né, com esse alunado. Toné? Vamos voltar a falar aqui um assunto que a gente estava falando aqui, é sobre trânsito. A gente está aqui até mexendo muito com assuntos locais, porque você já foi prefeito, entendeu, Azevedo? Então a gente tem meio um pouco se ater também um pouco aos assuntos nossos. Fazendo o dever de casa, você pode fazer o dever de levar para outros municípios. É interessante a abordagem. É o sistema de transporte público, que você viu aí, acabou, você estava aqui, ainda presenciou. Ele é presidente do conselho, esse rapaz estava aqui, não? Isso. Ele é membro do conselho. Ele não é o presidente do conselho. Ele é presidente. Hein? Não, ele é membro do conselho municipal, né, de transporte aqui, sim, municipal. E ele é presidente da Associação de Usuários do Transporte Coletivo. Aí você viu aquela abordagem. Esse conselho parece que não existe, que tem 2 anos de gestão e ele falou aqui que não se reúne. E eles são uma coisa aqui muito grave, que esses ônibus que vieram 25 novos ônibus, esses ônibus já foram levados para lá e ficaram os velhos, deixaram os velhos aqui. Como é que você vê uma situação dessa, numa cidade como Itabuna, passando por isso, com esses ônibus em estado precário de conservação, Azevedo? E esse sistema de transporte é um sistema essencial para a população. Exatamente. Quando Zenison, realmente esse rapaz, ele sempre se dedicou à luta por essa causa aí, né, do transporte de massa. E Itabuna hoje é vergonhoso a situação que se encontra. É um desrespeito grande, um descaso pela questão da mobilidade urbana, mobilidade de massa. E olhe que as pessoas que mais precisam, que precisa do transporte público, não é isso? Transporte de massa. Então, nós, na minha gestão, aqui quando fui prefeito de Itabuna, nós tínhamos
duas empresas. Essas duas empresas, cada um tinha 50 ônibus. Eram 100 ônibus, você imagine, que era uma outra estrutura, né? E nós Quantos ônibus tinha, Azevedo? 100 ônibus. 100? 100. Aqui só tem 50. 45. 45. 100 bairros. Ué, a cidade não aumentou, não? A cidade, ué? E muito bem, você colocou um ponto aí, que é os condomínios que foram criados, né, bem distantes, Exato. né, como está aí. Então requer ainda, se tinha 100, ia mais para 120 ou 130, não é isso? Com essas demandas aí. Né? No seu tempo eram 100. 100 ônibus, correto. Como é que reduziu para 50? E nós conseguimos renovar 70% da frota com ônibus novos de qualidade, não sabe? Brigando, porque se você deixar o empresário à vontade, se não partir para o pé dele, ele fica aí rodando com aqueles ônibus meio que ele, né? Claro que tem as exceções, mas a maioria quer receita. Não é isso? Lucro. Lucro. Então, hoje, nós sabemos que depois da pandemia, o transporte de massa sofreu sérios problemas, né? Nós de entender isso. Mas a população não diminuiu, a população continua aí, né? Sabemos que a pandemia levou muitos dos nossos irmãos, né? Muita dor, mas a população hoje, a tendência é crescer naturalmente. Já foi, nós temos Itabuna hoje uma cidade de quase 220 mil habitantes, e por que a gente tinha 100 ônibus e hoje nós estamos com 45. Então está desassistido, logicamente, isso aí deixa claro que está desassistido isso aí. Mas lá no Congresso Nacional, que eu já vi algum deputado lá tocando nisso lá, é a questão de também haver a participação do governo federal nessa questão da infraestrutura do transporte público no Brasil. É uma questão que nós sabemos que várias cidades têm esse problema. É claro que Itabuna, eu acho que está do pior ainda, que ali Ilhéus já vi que a frota está muito maior, não é isso? Mas Itabuna está carente demais. Mas isso tem um problema nacional no Brasil e os nossos baianos, nesses municípios que têm o transporte de massa, sofrem muito e nós estamos aqui prontos para ir brigar no Congresso Nacional para que haja incentivos, né? Que haja alguma contribuição por parte da União que possa realmente potencializar a exploração desse serviço. Onde você vai dar incentivo aos empresários, algum tipo de incentivo, que ele possa colocar ônibus novos, de qualidade, com ar-condicionado. A sociedade evoluiu, a sociedade, o usuário que paga esse sistema, ele não pode sofrer essas consequências, né? Ainda mais descaso. Olhe bem, quem acorda de manhã para vir o trabalho que está lá no condomínio Jubiabá, Gabriela, se não tem o transporte, olha a distância que está para vir para o centro da cidade. Imagine que situação, né, de constrangimento que cria o poder público com essas pessoas. Porque quem tem recursos, ele pega um transporte alternativo, particular, até um táxi, e vai resolver, não é? Mas quem não tem, que é a maior parte das pessoas. Então, nossa proposta é chegar ao Congresso também, brigar com isso aí, porque o transporte de massa, a mobilidade urbana requer um transporte de massa eficiente, com um número exato de ônibus, de transporte, e pra também atender a demanda, né? de qualidade, que atenda a demanda. Tem outro assunto aqui, viu, Azevedo, sobre esse negócio de mobilidade urbana. Itabuna é dividida central por um rio, né? A cidade é dividida, mais direita, mais esquerda. Então necessita de pontes. As nossas pontes não estão mais atendendo a demanda, ao fluxo do trânsito. Eu saio daqui todo dia, meio-dia, quando eu chego nessa ponte, que chama Ponte Nova, que já está velha, essa ponte Calixto Midles, é uma loucura. O engarrafamento vai até quase perto da estrada já, na Ilhéus Itabuna, da rodovia. Então, qual seria assim um plano que você tem para uma proposta para a construção de novas pontes? Olha, Tonieta, você tocou em um ponto interessante, falando em mobilidade. Aquela ponte Marabá, obsoleta, né, que a gente chama ponte Marabá, aquilo ali é até um constrangimento grande à população. Nós sabemos ali que tem um pessoal do Cooper, tem um usuário comum que passa ali disputando um espaçozinho, né, na calça. Estreita. Não tem a parte E a altura dela também, né? Também. Não qualquer águazinha, qualquer enchente, ela é problema, ela serve até como um obstáculo, né, para o rio. Então, ali, urgentemente, tem que ser demolida aquela ponte e construir uma ponte moderna, né, com esses, né, uma ponte que venha atender
as demandas hoje da sociedade moderna, com a mobilidade do pedestre, do ciclista, né, com ciclovia e tudo, uma ponte completa. Mas eu em 2012, desde 2012, na reeleição minha, como na outra de 2016, eu coloquei para a nossa população de Itabuna a questão de uma ponte desse porte, uma ponte moderna, ali ligando a Amélia Amado, na altura dali da estação de tratamento de esgoto da IMAS, ali no próximo bem próximo ao hotel ali. Foi o Príncipe Hotel ali? Isso, ali, exato. Ali. Ao Príncipe Hotel, até o bairro da Conceição. E aquela velha ali que só serve de pedestre ali, aquela? Aquela velha ali, ela é uma ponte que não pode mais trazer mobilidade de veículos nela, né? Ela é uma ponte antiga, comprometida. Então, essa ponte que ia substituir todas essas demandas. Se destruir ela, construir a outra, não? Exatamente, é. Mas ali para a faixa, uma pista dupla, ela teria sérios problemas, né? Tem muita casa ali. Isso, exatamente, Tonita. Como você conhece a área, é fácil de explicar. Então, eu já prevendo essa duplicação da 415 ser pela margem direita do Rio Cachoeira, eu já ia construir essa ponte para quando essa pista estivesse pronta, você tem que criar mobilidade do lado esquerdo para o lado direito, para ir para Ilhéus, não é isso? É. Então você tem que criar uma ponte ali, nesse eixo que eu estou falando. E a outra ponte, que já é lá próximo, lá depois do... Lá para baixo já. Lá, já que estão lá, você viu lá que já tem um gabarito lá para construir uma ponte ali, não é? Depois da ponte de São Caetano, lá para baixo, descendo? Depois lá do Poço Cachoeira ali, descendo, lá adiante, lá naquela... do lado de cá ainda. O antigo Smile, próximo ao Atacadão ali, você sabe que tem uma ponte ali. Mas essa ponte que eu estou falando aqui da Amélia Amado, você sai do viaduto, como é que estava previsto a mobilidade em Itabuna? O viaduto Fernando Gomes, aquele que vai lá para o Hospital de Base, não é isso? Sim. Ali desce, você incorpora na Amélia Amado, tudo com pista dupla, vindo a cobertura, a obra do canal que eu já fiz, está ali pronta, né, com a pista dupla ali, ela vem encaixando nessa ponte ali, na altura do Príncipe Hotel e vindo para o Bar da Conceição. E margem do rio ali, sim, fazendo outra pista dupla para encaixar nessa pista para ir para Ilhéus. Entendeu? Sim. Então, Itabuna hoje requer urgente uma lei. É um projeto gigantesco, mas tem que apostar, né? Você tem que apostar. Nisso. Quando você fala gigantesco, para nós aqui, para o município, mas a nível de união, para liberar o recurso, é um alfinetezinho no contexto de recursos, não sabe? Você sabe onde ir, porque você já ia atrás desse projeto, assim, pegar um bocado de projeto. Esse homem já viajou, volta e meia você estava em Brasília com esse projeto lá no braço, levava lá, levava secretário e apresentava seus projetos. Exatamente. Ali, muita coisa ali você resolveu ali, não resolveu? Muitas propostas ali tiveram realmente eficiência, não foi a devido. Olha, com aqueles projetos nós arrancamos 5 milhões de reais para o bairro Maria Pinheiro, que fazia vergonha, com licença da palavra. As pessoas moravam no bairro Maria Pinheiro e diziam assim, onde você mora? Eu moro na Rua da Bosta. Olha que coisa deprimente. Maria Pinheiro. No Maria Pinheiro, era isso a verdade. E com a nossa intervenção, 5 milhões e meio, nós tiramos fizemos o saneamento do bairro, fizemos a calçada do bairro, encosta, tiramos os barracos precários e construímos de bloco, casa com quarto, sala, cozinha, banheiro e tudo, e entregamos a chave. Fizemos o Daniel Gomes, 16 milhões de reais, 4 milhões e meio para o bairro Nova Califórnia, mais 12 milhões e 800 para o canal Lava Pés, mais 1 milhão e meio para uma pista que ia criar aqui, que eu já estava fazendo ali no bairro São Roque, onde eu fiz a ponte do São Roque, ali criando ali a Rua Independência, ligando ali o bairro São Roque, a Avenida Itajuípe, ali por dentro, ali criando aquele eixo. Fizemos mais 1 milhão e 800 para o bairro de Zizo. Você vê que... E aí veio o pancadão, que foi 33 milhões de reais só de uma vez, porque eu cheguei lá com a caixa de projetos. Levei essa caixa e botei lá. Quantos prefeitos chegavam com a pasta, com a relaçãozinha... Você levava uma caixa. O que queria, eu levava uma caixa. É tanto que os técnicos lá do Ministério da Cidade olhavam assim e diziam... Já me conheciam, né? Oxente, porque tinha o prefeito de Ilhéus da época... Ele disse assim, mas Azevedo, foi que você chegou atrasado e trouxe sua bagagem aqui para dentro do Ministério? Eu disse, não, aqui é projeto, né? A caixa de projeto, onde
os técnicos abriram e aí veio o resultado. Isso, a maioria desses projetos é de infraestrutura. Né? Infraestrutura dos bairros. Porque, Antonieta, onde tem o sofrimento maior é na periferia, nos bairros que estão sofrendo dia a dia, né? O telespectador que está nos assistindo agora, ele sabe o que ele passa na pele. Acordou, é lama, quando não é lama é poeira, é esgoto. Aí não tem ônibus. Aí não tem ônibus. É um sofrimento, muito sofrimento pelos bairros periféricos do nosso município. É questão de mobilidade urbana. É. Com certeza, é uma vergonha. E outra situação que está bastante abandonada aqui na cidade de Itabuna é com relação ao esporte, né? E lazer, eu não tenho visto. Antes a gente tinha aí balé para aquelas crianças carentes, que era proporcionado pela FIC. Agora, não só em Itabuna, mas como a Bahia em geral, está escassa a questão do esporte. E a gente sabe que esporte, Azevedo, ele gera também segurança, né? Porque é um laço ali, esporte, educação e segurança. Uma criança que ela é assistida no esporte e na educação, ela não vai estar na rua, né? Talvez até aprendendo aquilo que não presta, andando ali sujeitam às inseguranças provenientes ali daquele ambiente. E eu queria saber, como o esporte, eu como jovem, né? E também preocupada com a situação, o cenário atual da nossa juventude. Eu quero saber o que o Capitão Azevedo tem como projeto para melhorar o esporte aqui na Bahia. E até ligando essa questão das escolas, né? Porque as escolas públicas, elas não estão mais com aquele gatilho para o esporte. Eu sinto que o esporte ele foi abandonado. Antes a gente via aí colégios públicos fazendo aqueles campeonatos de futsal, envolvia até com colégios particulares. Hoje nós não temos mais isso. E aí, Azevedo, como é que faz para resgatar o esporte aqui da Bahia? Você vê que nós tocamos, quando eu falei da questão de ser revisto o processo pedagógico, educacional de nosso país, porque isso está inserido. A infraestrutura da escola, isso que você acabou de falar aí. A escola tem que estar com seus equipamentos todos disponíveis, onde você potencializar a questão do esporte. Isso aí, se não tem estrutura no colégio, você vai fazer o quê? O aluno tem que depender de outros espaços fora. Com certeza. É igual um exemplo aí é o estádio, né? O Itabunão, que o Itabuna não joga em casa porque o estádio ele está o quê? Abandonado. Observe aí, justamente aí. Itabuna, né? Vamos dizer que Itabuna fosse a escola. E tem aqui um equipamento interessante, mas se Itabuna tivesse o estádio pronto, estaria o quê? Agregando aqui tantos valores, né? Dentro do contexto. Porque além dos atletas, aí o time não ia ter receita. Até para a economia, você vê que é um vetor interessante, né? O esporte gera isso aí. Então, a questão que eu falo, que nós precisamos, congressistas, nós precisamos, vou para lá e levar a minha mensagem, levar o meu projeto, minha proposta para a questão de ser revista, a questão do sistema educacional do nosso país, que precisa passar por uma reforma para adequar a questão tecnológica moderna, inclusive agregando esses equipamentos, esses valores que precisa para potencializar o esporte. Né? Com certeza. Eu estava observando, o atletismo sumiu, cadê o atletismo? É tão importante, né? Pista de atletismo, de esporte para o público, handebol, futebol. Né? Então, houve aí uma fragilização terrível. E quem potencializa isso, como o Carol falou aqui, está lá no início, é dentro da escola que você estimula, né, a agregar esses valores da questão do esporte. Então, nós iremos lá em Brasília brigar justamente para uma reforma que possa estruturar essas escolas desses equipamentos. Com certeza. Infelizmente, o nosso tempo aqui com o Azevedo, ele está chegando ao final. Você tem alguma outra pergunta? Falar política, a gente não falou de política, só um pouquinho aqui. Só um pouquinho aqui, vai me dar um tempinho aí para falar de política aqui. Porque o Carlos Lira, a gente tem que iniciar logo em seguida com o Carlos Lira. 3 minutinhos mais. Aguenta aí. Tem que falar de política. Candidato a deputado federal, já foi prefeito. Azevedo, suas propostas. E como é que você vê isso? Você teve, na última eleição para prefeito, você teve 17.800 votos, quase 18 mil. Foi uma boa. Você derrotou o prefeito Fernando Foi o segundo colocado no mandato. Não é? Mas como é que você vê isso? Você agora está herdando o fernandismo, os votos do fernandismo? Essa pergunta que não quer calar. Olha, Antonieta, eu vejo naturalmente as pessoas na rua, nós estamos na campanha aí, e falam assim, olha, nós é Fernando, mas Fernando não está, é você. Quando não é você, é Fernando. Então eles identificam muito minha imagem com a de Fernando. Mas isso, naturalmente, quem decide é a população. Né? Você sabe que é um processo, a gente sente esse momento
essa falta grande, terrível no coração, na mente da gente, né? Abriu uma lacuna, né? A gente ainda está tão recente nesse sentimento forte, né? De um ícone da política de Itabuna, né? O nosso amigo Fernando Gomes. Então, eu vejo isso com bastante responsabilidade, que nós precisamos estar interagindo com essa população aí, com esse segmento, né? E até porque precisa de também potencializar as oportunidades dessas pessoas. E você potencializa através do engajamento com essas pessoas. Então, nós temos buscado isso de uma forma natural, sem nenhum interesse, aqueles como tem alguém que fica para se aproveitar. Não, isso não existe, né? As pessoas têm que haver tudo de forma natural, sem nenhum potencializar. Mas eu aproveito aqui só para dizer, Tonita, que eu vou levar um projeto para Brasília, que esse palpita no meu coração, que é oportunizar a um jovem que completa 18 anos a tirar a carteira de habilitação, que ela não tem condições hoje. A tirar que é gratuita? Gratuitamente, 0800. Tantas famílias que estão por aí, que hoje me cercam, Azevedo, me ajude a tirar a carteira do meu filho, da minha filha. Caro, viu, Azevedo? 3 mil reais. Quem é que tem 3 mil reais? E hoje carimbado. Então nós vamos agora levar para Brasília que o FAT, Fundo de Assistência ao Trabalhador, possa financiar, né, esse custo dessa carteira, para oportunizar o jovem. Você quer inserir o jovem no mercado, você já dá a carteira de motorista para ele começar a dirigir sua vida, né? Inclusive foi inserido no seu mandato como prefeito, e né? Eu montei, e assistiu a muitas pessoas. Olha aqui, Carol colocando. Eu consegui, através de lei municipal, criar a primeira escola pública municipal para tirar a carteira de motorista no Brasil. Isso. A primeira municipal no Brasil. É um pioneirismo isso. E agora a gente quer levar a nível nacional para beneficiar também todos os 417 municípios da nossa Bahia, que esse jovem, você que está assistindo aí e que não tem condições, quer uma profissão, quer um meio de ganhar, de trabalhar, você vai tirar sua carteira a 0800. Nós vamos levar para o Ministério que possa realmente isso ser contemplado, esse segmento de quem não tem condições ter a oportunidade de tirar a carteira. Isso é inclusão. Que nós sabemos que quantos milhares que estão agora nesse momento querendo ter essa oportunidade e não tem. Às vezes até perde uma vaga de emprego por não ter. Exatamente. Olha aí que o emprego hoje já exige, né? É habilitado, né? Então nós estamos aí, vamos levar a Brasília, que eu tenho certeza que vai dar certo para contemplar nossos baianos, todos os 417 municípios e ao Brasil. E também, como candidato a deputado federal, o meu número é 1225, eu deixo aqui, posso deixar claro aqui, né, que é 1225, o número de Capitão Azevedo. Até eu fiquei, quando vai dando meio-dia, menino, que hora é essa? 12h25, então é o número, aí lembra o número de meio-dia e 25 com o número de Azevedo. Isso mesmo. Tonete, você tem mais alguma pergunta? Não, só as considerações finais aí. Pode fazer, Azevedo, né? Fique à vontade. Eu agradeço, eu quero parabenizar o trabalho de vocês, esse profissionalismo da Carol. Faltou muita coisa ainda, viu, Azevedo? É porque tem que ser muito tempo, tem que reservar 1 hora para Azevedo, que é muita coisa mesmo, é uma bagagem Azevedo grande. É atípico porque Azevedo já foi prefeito. Exato. Então conhece bastante aqui a região, anda muito, não é com só certeza. Itabuna, não, conhece Ilhéus, conhece Camacan, conhece Itajuí, conhece um bocado de lugar. Então ele sabe do que é, e é povo, e conhece muito bem as necessidades do povo. Exatamente, por isso que eu já vou deixar aqui o convite em aberto, que eu vou reservar 1 hora só de Capitão Azevedo. Obrigado ao telespectador. Vamos falar mais sobre política. Com certeza absoluta. Obrigado de coração a todos vocês. Repita aí seu número. Meu número é 1225, deputado federal. E para avisar, é o primeiro que vota na urna, na sequência, né? É o primeiro, é o federal. É na cabeça. Numeração, então. É a primeira numeração. Pode fazer suas considerações finais, Azevedo. Agradecer aí quem está ali assistindo e até seus eleitores, né? As pessoas que votam em você. Eu quero agradecer a cada um de vocês, de coração, dizer que eu estou fazendo uma campanha, estou fazendo um corpo a corpo, e eu passo aqui ligeiramente no corpo a corpo, houve uma surpresa, uma senhorinha que me acompanhou lá no bairro São Pedro, ela me acompanhou durante o dia todo, eu caminhando lá, e no final, lá daquele momento que estava encerrando, começamos às 9 horas e encerramos às 19 horas. Ela disse, suadinha, ela disse assim, ô Capitão Azevedo, e o que há? Eu disse, eu estou acompanhando o senhor porque eu quero fazer o senhor ser eleito, vou ajudar o senhor a se eleger.
para que o senhor eleito possa me ajudar a botar luz na minha casa, que eu durmo de vela. Eu tenho só acendo vela. Você imagine que situação é essa, né? É um sentimento que a gente tem de ir para o poder, para poder... No São Pedro isso, né? No bairro São Pedro. Ir ao poder para fazer com que o poder, os órgãos competentes, possam realmente ir a esse encontro, incluir essas pessoas. Não podemos mais admitir, pleno século XXI, onde a pessoa está usando vela para se clarear a sua casa com seus filhos. Então eu deixo essa marca, agradeço a cada um de vocês dessa Bahia, a todos que estão nos assistindo aqui, né? E dizer que tem a esperança no coração, porque com Deus acima de nós e com o coração da gente e a mente voltado para atender as pessoas, faremos uma boa gestão com o mandato de deputado federal. Com certeza. Bom dia a todos. Eu agradeço e desejo boa sorte, viu, Obrigado. Capitão Azevedo, nessa caminhada. E o convite aqui está aberto. Valeu. Vamos marcar direitinho. Obrigado. E, pessoal, já já a gente vai iniciar a nossa entrevista com Carlos Lee, presidente da CDL, para falar aí sobre a Semana do Brasil, que vai ser uma semana importante para você aí, consumidor, que quer comprar e comprar com aquele desconto. A Semana do Brasil vai ser o período perfeito para você adquirir aquele produto. Carlos Lee, ele vai dar mais detalhes já já. E falando de Itabuna, Prefeitura publica aviso de licitação para a contratação de empresa para o concurso público. A Prefeitura de Itabuna publicou na edição eletrônica de número 5.400, no dia 6 do Diário Oficial do Município, o aviso e licitação para a concorrência pública número 4/2022, visando a contratação da empresa que será responsável pelo concurso público. O edital, que ainda será publicado, prevê a seleção de cerca de 760 novos servidores. A sessão pública da concorrência, que terá como critério de julgamento técnica e preço, ocorrerá no dia 26 de outubro, às 9 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Gestão e Inovação, no primeiro andar do edifício Jequitibá Trade Center, na Avenida Aziz Maron. O secretário municipal de Gestão e Inovação, Moisés de Carvalho, explica que a empresa vencedora da concorrência pública será responsável por organizar, elaborar, aplicar as provas, corrigir, bem como divulgar e publicar o resultado. Ele ressalta a importância deste concurso para a atual administração, tendo em vista que o último foi realizado em 2016. O secretário diz o seguinte: nossa intenção é movimentar a máquina pública de modo a melhorar a prestação do serviço público à população, com um número de servidores que possa atender à demanda. Reforça o mesmo. O secretário acrescenta que o prazo para a realização do concurso é o final do ano. Sabemos que o procedimento licitatório tem todo um rito a ser cumprido. Nossa expectativa é de que seja realizada ainda este ano. Falando das vagas, estão previstas o chamamento imediato para diversos cargos na Prefeitura de Itabuna e na Fundação de Atenção à Saúde, a FASE. Alguns destes são novos, como, por exemplo, geógrafo, engenheiro eletricista, engenheiro ambiental e técnico de programação. Ainda para os cargos de nível superior, haverá vaga para auditor fiscal, arquiteto, assistente social, analista de tráfego e trânsito, biomédico, contador, enfermeira, nutricionista, tradutor, intérprete de Libras, professor de educação infantil e ensino fundamental, dentre outros. Para os cargos de nível médio técnico, haverá vaga para técnico agrícola, técnico em agromensura, técnico em informática e segurança do trabalho, dentre outros. Então, o pessoal vai ter a oportunidade aí de concurso. E você que tem interesse, fica aí atento às informações, que serão 760 vagas. Agora, falando aqui da previsão do tempo, Ilhéus são 27 graus na Princesinha do Sul, podendo chegar a máxima, vai permanecer em 27, pelo que diz a previsão do tempo, com mínima de 18, a previsão é de sol, o dia está ensolarado, a gente torceu tanto, né, por esse solzinho, passou aí por feriado, tantas datas e não pôde ir para a praia. Por quê? Porque caiu chuva. Mas agora o sol voltou a reinar aqui e a gente fica aí já na expectativa de pegar aquela praia, né? O final de semana foi de sol, inclusive Ilhéus estava cheia por conta disso. Salvador, nossa querida capital, são 26 graus. O tempo ele permanece nublado lá em Salvador, podendo chegar a máxima de 26 e mínima de 22. Agora, falando de Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana, são 24 graus, podendo chegar a máxima de 26 e mínima de 12 graus.
E Itabuna, atualmente, 28 graus, podendo chegar a máxima de 29 e mínima de 16, o dia ensolarado também. Toné, você estava sentindo falta de um solzinho? Porque estava só chovendo atualmente, Tá chovendo, hein? E a temperatura caiu muito, estava muito frio. Muito frio. Parece que a primavera vem aí, vai melhorar. Isso, inclusive, eu hoje, apesar do sol, não vou negar para você, eu acordei com frio, viu? Rapaz, porque Hoje, tá aquele tempo de sol, mas tá aquela sensação mas ainda térmica. tá Eu frio. gosto dessa sensação térmica. Tá um sol frio. O nosso próximo entrevistado vai ser o diretor da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, Carlos Lee. Ele vai fazer um balanço sobre a Semana do Brasil, que terminou ontem. Começou, parece, dia 4. Ah, Dia terminou 4, ontem. Dia 5. Dia 5 terminou ontem. Semana do Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar com ele. Ele já tá aí, já tá pronto ali? De 4... Falta de colocar 5. o microfone, né, no Carlos Lee. Vai colocar aqui o microfone, já Porque, já Carol, a gente vai iniciar. esse tipo de campanha, isso é muito importante para o Muito. comércio. Porque o comércio, você vê, tem aquele negócio do fica em casa, que a economia vê depois, e todo mundo se esborrachou aí. E o comércio foi um dos primeiros. Aqui em Itabuna... Foi o mais prejudicado, né, Toné? Foi muito prejudicado, e o prefeito Fernando Gomes ainda encarou o povo, ainda foi pra rua e falou, morra quem morrer, que isso ficou realmente nos anais da história. Foi Essa parar frase dele, que ele queria abrir o comércio de qualquer jeito. Porque realmente, sem o comércio, Itabuna não funciona. Esse é o principal segmento que nós temos aqui na nossa economia, é comércio e serviços. Com certeza. Já está pronto aí o Carlos Lee para falar com a gente? Prontinho. Bom dia, Carlos Lee. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez estar aqui com vocês. Nós é quem agradecemos. Carlos Lee, que é presidente da CDL. CDL, Isso Itabuna. aí. Carlos Lee, conta aí pra gente como é que foi a Semana do Brasil para o comércio. Olha, é uma data que nós já estamos participando, é uma promoção nacional. Sim. Já estamos participando na 4ª edição e nós já estamos observando que a cada Semana do Brasil, que é feita justamente durante a semana que ocorre as comemorações da independência, você vê um crescimento nas vendas durante essa semana. Sim. Porque existe o estímulo à compra através de descontos que as lojas costumam dar para os seus consumidores, né? Sim. Então existe todo um clima, uma decoração, uma divulgação da Semana Brasil, estimulando justamente as pessoas comprarem no comércio local, né? Os grandes magazines já fazem isso a nível Brasil e nós começamos a aproveitar essa campanha Semana Brasil e estimular também o comércio local, já que na essência da CDL está a promoção do comércio. Juntamos aí com a Associação Comercial, com o Sindicom, e nós fizemos aí essa divulgação, colocamos inclusive uma decoração nos postes da cidade, envelopando aí de verde e amarelo, criando realmente um clima de promoção, e nós tivemos uma excelente semana. Estamos terminando de fazer a nossa pesquisa, como eu te disse, já é na 4ª edição e nós observamos aí um crescimento nas vendas. Houve um reaquecimento, houve? Não tenha dúvida. Quando você estimula, Toné, e você também cria uma oportunidade da pessoa comprar com descontos... Teve descontos, pelo menos no shopping, até de 70%. Exatamente. Desconto excelente. Então, assim, você está estimulando com que as pessoas comprem, antecipem a sua compra. Eu vou deixar para comprar no final do mês. Mas durante a Semana Brasil, se aquele objeto que você está querendo comprar está com preço bom, sim, então você antecipa aquela compra. Então a Semana Brasil é um sucesso, ela já vem crescendo a cada ano, estamos observando o crescimento. Esse é o 5º ano, não? Já é a 4ª edição que a gente participa, né? E assim, a gente tem observado um crescimento nas vendas em torno de 4 a 4,5% a cada ano que é feito a Semana Brasil. O mês de setembro é um mês que nós não temos apelo de venda. Isso. Como tem em outubro agora, Dia das Crianças, como teve Mães, Namorados, São João, né? Mas a Semana Brasil nós estamos chamando da nossa Black Friday, que acontece no final de novembro. Já é uma coisa tradicional, as pessoas esperam, inclusive antecipam suas compras de Natal no Black Friday, né? Então assim, a Semana Brasil é um estilo de Black Friday nacional, que nós temos que estimular cada vez mais para que no mês de setembro nós tenhamos esse apelo de venda no comércio de Itabuna. Agora, Carlinhos, veja bem, para esse reaquecimento realmente acontecer de forma mais positiva,
porque tivemos quase 2 anos aí, foi feio, ficou tudo fechado, muitos empresários quebraram, foi muito confuso, a reabertura foi aos poucos, Exato. Né? Para recuperar, você acha que esse prazo tem que recuperar a longo prazo, né? Não, com certeza, Tony. Existe um diferencial de Itabuna para outras cidades circunvizinhas, porque Itabuna é polo. Então as pessoas vêm comprar aqui, então a nossa economia ela se recupera um pouco mais rápido do que as outras. Certo. Porque nós somos polo de comércio e de serviço. Então as pessoas vêm a Itabuna para fazer uma consulta médica, um exame, e aí naturalmente também já fazem compras, né? Nosso comércio é um comércio diversificado, você tem uma diversificação de loja grande. Quero comprar eletrodoméstico, você tem várias opções. Isso. Quer comprar móveis, você tem várias opções. Material de construção. Material de construção, você tem várias opções. Então, assim, de serviço da mesma forma, tem muitas clínicas aqui que oferecem exames que só na capital, né? Então, assim, Itabuna realmente é um polo. A exemplo do GRAC, do Grupo de Apoio à Criança com Câncer, que nós somos aqui um polo de oncologia infantil, que você abrange não só a Bahia, mas também o norte de Minas e norte de Espírito Santo vem aqui para Itabuna. As crianças vêm se tratar em Itabuna. Então, somos referência também. Então, essas pessoas que vêm para Itabuna, elas vão estar consumindo aqui. Nós vamos ter agora a aprovação de um curso de medicina da UniFTC, são 100 vagas para o curso de medicina, um curso novo. Então, são muitas pessoas que vão estar vindo morar em Itabuna, né? Então, nós somos já temos a faculdade de Santo Agostinho, né? Exatamente, que já oferece, mas a UniFTC está lançando, são mais 100 vagas. Então, naturalmente, você veja assim, essas vagas são para pessoas do Brasil inteiro, vamos considerar aí que 70%, 60% venha morar em Itabuna, são pessoas que vão estar consumindo aqui, morando aqui, ter que alugar imóveis, comprando apartamento, alugando, comprando. Então, assim, apartamento hoje imobiliário. Pois é. Então, assim, a nossa recuperação, nós passamos aí passamos quase 120 dias fechados durante a pandemia, né? Depois da pandemia nós nos recuperamos, começaram aquela questão de se fazer pequenos lockdowns por conta, naturalmente, de outras cepas que surgiram. Isso. Vamos fechar sábado e domingo. Então, tudo isso influenciou bastante. Quando nós estamos nos recuperando disso, veio a enchente, né? Logo após o Natal do ano passado, acabou dia 24, dia 25 já estava com a cinquentenário completamente tomada pelas águas. Então, assim, houve prejuízo, né? Nós não tivemos venda de final de ano, nós não tivemos venda de Réveillon, né? Então, assim, Itabuna, ela se recupera mais rápido, como eu disse, então isso nos ajuda muito. Então, se não tiver nada que venha atrapalhar esse crescimento, o nosso desenvolvimento é bastante rápido. De maio para cá, teve o Dia das Mães, São João, tudo. Essa recuperação, esse balanço que você faz, foi positivo? Positivo, Toné, porque São João, assim... Dia das Mães... Exatamente. A CDL cuida da parte promocional, de fazer suas campanhas, de estar divulgando isso. A prefeitura, na questão da decoração, que influencia bastante. Com certeza. Né? Naquela questão de você ir visitar. Quantas vezes nós saímos daqui de Itabuna para ver a decoração de shopping, de Natal, em Salvador e outros lugares, né? Itabuna hoje é um polo de atração também nessa parte decorativa da cidade. Então tem crescido muito a movimentação da cidade. Nós tivemos o Itapedro, que foi realmente um grande sucesso. De todos os ramos, de né, consumo, desde salão de beleza, exatamente, roupa, transporte de veículos, desde o Flanelinha, que estabeleceu ali o trabalho tomando conta de veículos. Exato. Você viu bairros ali ao redor do Banco Raso, onde foi a festa, bairros como Zildolândia, Jardim Vitória, tomado de carros e as pessoas até aproveitando e tomando conta do carro e ganhando dinheiro. Claro. Tiveram pessoas que alugaram terrenos baldios e fizeram estacionamento. Sim. Então, assim, todos ganharam. Foi realmente uma grande iniciativa do poder público em ter feito o Itapedro. Entrou no calendário da cidade, né? E é bom que cada cidade se organize para que cada uma possa fazer na sua data específica, para não fazer Itabuna e Ilhéus na mesma data. Isso. Que aí você
termina atrapalhando. E perde, né? Porque se você fizer em datas diferentes, vai ter que Exatamente. ambas as datas. Esse ano houve essa combinação, vamos dizer assim, entre Itabuna, Ilhéus e Itajuípe. Olha, eu vou fazer de tanto a tanto, você faz de tanto a tanto, para que as pessoas possam estar aproveitando e também a cidade se beneficie com as pessoas que vêm de fora e os próprios consumidores de Itabuna. Então, deixamos de estar saindo de Itabuna para gastar fora, porque você sabe, Toné, que o São Pedro de Eunápolis também, as pessoas... E o São João de Ibicuí saíam muito de Itabuna para... Não pode competir com o Ibicuí nem com o Pedrão. Exatamente. Então, assim, a gente teve realmente um bom Dia das Mães, né? Namorados também foi muito bom. E qual é a sua expectativa para o Natal? São as melhores possíveis. Tive uma reunião com o prefeito a semana passada, levei uma solicitação em mãos, inclusive para a FIC, né? Para Aldo, para que ele pudesse já ir se preparando para que nós tenhamos... Nós estamos perto, né? Inclusive, a Bruna, que é chefe de departamento da FIC, ela falou que tem aí a previsão, sim, para o Natal Luzes dos Sonhos. Exatamente. E ano passado ele foi, infelizmente, porque, assim, de certa forma, destruído, né? Quando você faz... nós conseguimos até o Natal, até dia 24 a 25, a decoração estava beleza. Depois foi que veio, realmente, na madrugada, a enchente. Mas assim, quando você faz um ano e você faz bem feito, como nós fizemos bem feito, você não pode regredir. Não pode. No próximo ano, o seu desafio é fazer melhor. Bem melhor. Então, assim, tive uma reunião com o prefeito, ele se comprometeu, disse: Augusto, nós precisamos ser a primeira cidade do interior da Bahia aqui a estar decorada, a criar esse diferencial. Então, tem que ser mais antecipado, falamos, não fazer em cima da hora. Exatamente, né? falamos aí em torno do dia Natal, 15, tem que ser um mês dia 15 de novembro, nós já estejamos com a cidade bonita, como acontece em Gramado, não é? A cidade se prepara em outubro, novembro, você já está com a cidade toda decorada, o Natal Luz. Então, você tem uma oportunidade maior de receber mais pessoas. Isso. Você cria um espaço maior para as pessoas consumirem naquela ocasião. Então, a gente estende um pouco mais a data de comemoração do Natal, né? Então, assim, para nós decorarmos a cidade, tanto no período junino, que eu sempre falei com o Aldo da FIC, Aldo, vamos decorar a cidade para que no dia 1º de junho ou dia 20 de maio a cidade esteja já num clima de decoração. Exato. Né? Porque aí você vai incentivando. Já estimula o público, exatamente. Né? Vamos a Itabuna, vamos ver como é que está a decoração. Ficou bonito, vou levar meu filho para ver. A pessoa que vem já consome na cidade. Exatamente. Tem um encanto que a melhor festa do ano é o Natal, é a melhor data de venda para o comércio é o Natal. Então, assim, vamos aproveitar essa grande oportunidade que é o Natal, né? É uma festa de confraternização, é de família. Então, assim, para que a cidade esteja bonita e nós possamos aproveitar essa oportunidade um tempo maior, né? Já que você tem aquele período de aluguel daqueles adereços que são colocados, então a gente pode até fazer uma composição com a empresa que faz a decoração, estendendo um pouco mais para que a gente tenha um resultado melhor. Mas fantástico, foi muito bom, né? Tivemos, como eu disse, Antonieta, a semana passada com o prefeito, e nós combinamos aí em torno do dia 15 de novembro, já estejamos já com a decoração, né? Conversamos sobre outros assuntos também, como Zona Azul, que deve ser publicado... Estava aqui, a Zona Azul, porque isso aí é importante. Eu ia falar, tem um ponto fraco aí, Carlinhos, é a Zona Azul. É isso. O que acontecia, Antonieta? A Zona Azul, ela tinha alguns assim, tópicos na sua descrição que dizia assim, o que você arrecadar do bruto, 20% fica para a prefeitura, para que a prefeitura possa repassar isso para entidades filantrópicas e também usar desse benefício para fazer algum tipo de sinalização, consertar alguns semáforos, etc. Sim. E a geração de emprego. Lá estava determinado que 80% seria pessoal e 20% automatizado.
Então, assim, se fazia a publicação do edital, as empresas davam deserta porque ninguém queria participar dessa forma. Agora já foi refeito. Eles não queriam presencial? Não. Tinha interesse. Justamente por causa do custo de manutenção. Então, a prefeitura acordou de que vai ser 50%, Isso. tá certo? E 10% do que for faturado do bruto vai ser destinado para as instituições de caridade e também para fazer algum tipo de trabalho dentro da própria assistência social. da assistência social. Então, assim, vai ser publicado hoje, assim ficou definido na reunião, o prefeito inclusive ligou para o departamento. Hoje, segunda-feira, está sendo publicado, você tem aí 40, 45 dias para transcorrer o período, né? Você prevê que até dezembro, antes de O nosso Natal, pedido foi que pudesse ser feito o período o mais rápido possível para que 1º de dezembro... Porque você tem não somente de dar um resultado. Vamos considerar aí setembro e outubro, para novembro você pintar toda a sinalização horizontal, placas na vertical, para 1º de dezembro nós estamos com a Zona Azul pronta em nosso comércio. Que representa muito, Antonieta. Você deixa de vender aí cerca de 20% a 25% porque você não tem estacionamento disponível no centro da cidade. Então, assim, nós, empresários, temos que nos conscientizar de que a vaga destinada nas ruas principais, como a Cinquentenário, como outras avenidas, é para o consumidor. Sim, tem outro aspecto. Essas operações de carga e descarga nos horários impróprios, principalmente em lojas de eletrodomésticos. Isso. É terrível. Eu não quero citar nomes porque é antiético, mas tem um trecho ali, perto do Banco do Nordeste, onde tem umas lojas ali, mais adiante, de eletrodoméstico, de móveis. Poxa, é fila dupla toda hora, é carro de frete, é não sei o quê, é carga e descarga, descarregando 8, 9, 10 horas. Não é da manhã, Carlos Lia, é impossível. Olha, Dia de sábado, principalmente, não, o horário de carga e descarga tem de ser de 6 às 8 e depois das 7 horas da noite. Nós conversamos isso com o secretário de Transporte, o Thales, e já existe regras a serem seguidas com relação à carga e descarga. Sim. Por exemplo, caminhões, que eles chamam de caminhão toco e algum tipo de carreta ou 2 eixos, esse tipo de caminhão, ele só pode descarregar até as 9 horas da manhã. Ponto. Nós temos que observar, Antonieta, que a questão também é segurança. Você não pode pegar uma carreta dessa e ir para a porta da loja às 6 da manhã e descarregar. Hoje não temos mais condições de fazer isso, porque você está sujeito a assalto. Está se expondo ao risco, né? Outra coisa, o gerente da loja e funcionário não vai chegar lá às 6 da manhã por causa do horário dele. Então você está pagando ali hora extra, né? Assim como também após as 18h30, 19 horas, também você está sujeito à exposição, né? Então o que é que ficou? Os caminhões grandes até, não vou dizer a você, carretas, mas caminhões, chamam de toco e 2 eixos, podendo ficar caminhão baú até as 9 da manhã. A partir daí, só os caminhões 3/4, que é aquele caminhão menor. E nós colocamos no governo passado exatamente todas as cargas de descarga no início do quarteirão, para o caminhão não ter que fazer baliza para estacionar. E aquelas manobras... Então você pode observar que todas as áreas de carga e descarga, elas são no início do quarteirão. Vamos tirar, vamos botar na beira-rio. Não tem condição de botar na beira-rio. Primeiro, porque não tem espaço suficiente. Segundo, como é que o cara vai sair com a geladeira, num carrinho, pela Paulino Vieira, transversais que são estreitas, carregando para descarregar. Sujeito também a assalto. Então já é outro problema. Então, assim, os 3/4, o que precisa, Tonelli, que você fala muito bem sobre isso, é a questão do aumento de espaços de caminhões 3/4. O que acontece? E outra coisa, estabelecer um prazo para o cara descarregar. Porque você chega, às vezes, o caminhão 3/4, aí o outro que chegou não encontra a vaga, aí fica rodando. Verdade. Quando não para em fila dupla. Quando fala em fila dupla, Então, o que precisa ver? É uma fiscalização maior. Na hora que você chega, você tem 15 minutos para descarregar sua mercadoria. Sim. Pronto. Entendeu?
dar espaço para outro voltar. Ou então você criar mais áreas de carga e descarga para poder satisfazer aí o número de caminhões 3/4 que está descarregando. Entendeu, Tonete? Ou então Porto Seco, já é outro assunto, já é outra entrevista. Com certeza. Pronto, me comprometo sim em estar aqui com vocês, sempre é um prazer. Que infelizmente o nosso horário chegou ao final. Carlos Lia, ele sabe que aqui está sempre de portas abertas, ele está sempre sendo convidado e já deixa aqui o convite aberto, porque é muito assunto. Olha, Beleza. Hoje os nossos entrevistados tinham muito assunto, o tempo faltou. Às vezes eu paro, o Carlos Lia, e fico, meu Deus, 2 horas é muito tempo, como é que vai segurar 2 horas? Mas é tanto assunto, né, que acaba ficando curto. Hoje mesmo foi Isso. corrido. Foi corrido. Mas agradeço a você aí que acompanhou o programa. Quem não acompanhou do início, às 13 horas tem a reprise e às 18 horas também. Meu muito bom dia e uma excelente semana a todas. E obrigada a Toné e a Carlos Lee. Bom dia Bom a dia a todos. todos.